Oi, eu sou o Lucas Brito e este é o Soma Podcast. Rubens Costa, quem que soma com a gente hoje? Carlos Abrantes, essa figura emblemática do Vale do Paraíba, acredito que todo mundo já conheça. Conhece. Jornalista, apresentador, comunicador. Segue aí com o seu currículo, Carlos. Ao longo da vida eu fui fazendo um monte de coisa para agregar isso daí, né? Quando eu fui fazer comunicação, o meu curso na faculdade, Universidade Federal de Juiz de Fora, se chamava Comunicação Social. Ele tinha 3 pernas assim. Jornalismo, 2 pernas. Jornalismo e Relações Públicas. Tá. E Rádio e TV. Aham. Então, eu sou um comunicador social com habilitação em jornalismo. Ok. Muito embora a nave-mãe hoje tenha outras múltiplas pernas, você tem aí cinema, teatro, publicidade, marketing, propaganda e outras tantas, né? Habilidades que o comunicador social precisa ter. A partir daí, eu fui percebendo que eu precisava aprimorar algumas das minhas ferramentas de trabalho. Uma delas é fazer perguntas. Poxa, será que eu sou capaz de fazer perguntas que prestem? Então, eu fui fazer filosofia. Boa. Me formei em filosofia na Universidade Federal de Juiz de Fora também. Outro curso. Mas será que eu tenho sensibilidade para isso? Fui estudar violão. Me formei em violão clássico no conservatório. Inclusive, o nosso convidado que passou por aqui na semana passada, meu amigo Nelson Machado, disse que aqui em São José corre um boato de que você é um baita violeiro. Pois é. É verdade ou não é? Eu me formei em violão clássico. Se alguém duvida, eu mostro o diploma. Agora, se eu sou bom ou não, aí já é outra história. Aí vai depender de mim, se eu treino, se eu tenho, né, eu mantenho a habilidade. E eu mantenho, talvez não com a dedicação que eu deveria, mas eu mantenho para não perder o movimento da mão esquerda, da mão direita, tudo. Tá. Até porque eu sofri um acidente, eu quase perdi o movimento da mão direita, né? Caramba. Quebrou tudo aqui, num acidente de carro. Tem 4 anos. O único osso que não quebrou foi o escafoide, que dá esse movimento fino da mão aqui. Olha. Sabe aquela coisa de você pegar uma garrafa e o treco não ficar na mão porque a mão é meio dura? Eu não perdi isso. Que bom. Acho que Deus falou assim, ele tem que estudar mais violão esse moço. Então vou dar uma chance para ele. E aí eu fui acrescentando outras páginas a isso daí. Eu me formei, eu fiz 2 MBAs na área de administração de recursos humanos, na área de gestão de negócios, gestão de pessoas. E fiz também o curso de psicanálise. Eu sou um psicanalista, hoje eu tenho uma clínica, eu trabalho atendendo pessoas. Né? Trabalho também com treinamento de equipes corporativas. Eu fiz habilitações em várias áreas, como programação neurolinguística, com 1001 formações para poder trabalhar com equipes de alta performance dentro das empresas. Entendi. E tenho feito isso, porque tudo, no fundo, se resume a comunicação. Eu acredito fielmente Comunicação. É o que move o mundo, né? Assim, eu fico pensando assim, eu costumo conversar com as pessoas sobre comunicação em si, e eu hoje ainda, eu falava com um amigo sobre isso, o poder da palavra, não é? Discursos moveram revoluções durante anos, né? Todas as revoluções foram impulsionadas por discursos e bons comunicadores. E aí eu posso falar, eu passei por inúmeros lugares os quais você esteve palestrando, né? E sempre nesses lugares era uma máxima falando assim, o Abrantes é um ótimo comunicador. É engraçado, porque embora você esteja na TV, né, sempre tenha sido reconhecido como um bom jornalista, o que as pessoas falam de você não é sobre o jornalismo, é sobre um comunicador, que você vai de A a Z, desde uma piada mais descontraída até falar muito sério. E eu acho isso muito bacana. E aí eu acho que eu vou lançar uma pergunta aqui então. Agora eu lembrei. Antes eu estava conversando com o Lucas Brito, e aí a dúvida era, ele falou assim, você tem alguma coisa que você queira realmente perguntar pra ele? Eu falei, eu tenho várias. Mas tinha uma que eu tava pensando e agora eu lembrei qual era. Comunicar é uma arte. Precisa de um refino, eu acho que precisa saber como fazer, mas como é que você, que é reconhecido por ser um exímio comunicador, se prepara para comunicar com as pessoas? A preparação é de toda uma vida. É preciso gostar de ler. Aí eu conquisto o quê? Repertório. Na hora da fala, me vem a página do livro tal, me vem o autor tal que um dia falou uma coisa que eu li de interessante sobre a vida dele, eu leio o livro, mas eu pesquiso a vida do escritor. Você tem referência. Para eu poder saber o que dizer. Né? Então, essa é uma questão muito importante para que a comunicação seja eficaz. Outra, eu preciso gostar de pessoas. Eu gosto de lidar com gente. Na televisão, sair para fazer uma reportagem era igual todos os dias. O que mudava? O assunto e as pessoas. E cada pessoa
sempre é uma surpresa na vida da gente. Cada pessoa carrega uma carga única de opiniões e de sentimentos. Se eu entro em sintonia com isso, todo mundo fica interessante para mim. Óbvio. Eu aprendo com todo mundo. Oh. Então eu chego sempre com a perspectiva do aprendizado. Se eu vou ensinar alguma coisa, é por força das circunstâncias, mas que eu vou sair dali melhor porque eu aprendi alguma coisa, isso eu tenho certeza. É assim que eu me comporto, assim que eu me conduzo. Até porque os especialistas em comunicação afirmam que 9 entre cada 10 problemas entre as pessoas, os seres humanos, resultam da má comunicação. E um desses 10 problemas resulta da boa comunicação. Ou seja, até quando a pessoa se comunica bem, ela arruma encrenca. Né? Então eu tento diminuir essa margem o máximo que eu posso. Se a pessoa também não sabe ouvir, né? Pois é, esse é outro elemento fundamental para que a coisa flua de um jeito bacana. Quem quer se comunicar bem tem que saber ficar em silêncio. Tem que saber ficar quieto. A palavra, ela se embeleza pelo não dito. Existe muito do que pode ser verbalizado pela comunicação não verbal. Comunicação pelo corpo, comunicação pelo olhar. A gente aprendeu a ressignificar o olhar com máscara durante 1 ano e meio, 2 anos, quase vai chegar, né? Com máscara no rosto para se proteger da Covid. Então a gente teve que aprender a olhar os olhos, a ler os olhares das pessoas. Quando a pessoa está chorando, quando a pessoa está séria, quando a pessoa está sorrindo, as ruguinhas aparecem, aquela coisa. Agora, é preciso que a gente aprenda a silenciar para ouvir as pessoas naquilo que elas querem dizer. As pessoas estão querendo falar demais da conta, pelo amor de Deus, e o demais da conta vai pelo lado mineiro da minha vida. Gente do céu, as pessoas estão querendo falar demais. É preciso escutar mais. É preciso aprender a se interessar pela história do outro. Aí entra o lado filósofo falando. Quando você escuta alguém genuinamente, a pessoa é cativada por você. Porque num mundo em que todo mundo quer falar, aparece alguém que escuta, então peraí, deixa eu falar com esse cara. Ele vai me ouvir. Até o ponto em que eu me esvaziar das minhas necessidades e quem sabe eu o ouça também. É porque eu acho que hoje em dia todo mundo tem o poder de falar, né? Hoje em dia com a internet, os meios de comunicação, redes sociais, podcast, tudo. Claro, mas todo mundo pode falar o que quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser. Existe muito pouco filtro. Mas eu gostei dessa sua fala porque acho que resumiu bem a essência que a gente quer trazer aqui para o nosso podcast, né? A gente está aqui para receber pessoas diferentes, para conhecer pessoas, ouvir elas e aprender coisas novas, né? Acho que essa é a minha principal intenção aqui. Sim. É a cada programa aprender coisas novas, e que esse silêncio ocorra lá fora, porque aqui o pessoal tem que falar, pelo amor de Deus. Né? Aqui no podcast, pelo menos, a gente vai conversar. Mas, cara, é uma conversa tão franca e eu acho que isso que você colocou é tão genuíno que eu acho assim... Agora, 5 minutos de podcast, eu já fui realmente impactado com a sua fala e pra mim já ganhei uma aula. Sério, assim... É incrível, e aí eu acho que é uma habilidade sua, de bom comunicador mesmo, e aí esteja atrelada a toda essa sua empatia por gente, por gostar de gente, e filosofar sobre a vida. Eu acho que é por isso que tem acendido tanto esses pensamentos como Monja Cohen, o próprio Cortella, Karnal, Pondé, todas as pessoas. Isso tem estado muito em alta, até porque eu acho que as pessoas têm buscado esse relíquio que há muito tempo não tem. Eu acho que mais do que nunca as pessoas estão buscando, falando sobre serem livres e poder fazer tudo o que quiser, mas eu acho que mais do que nunca também quiseram tanto ter algum lugar para poder se apegar. E é só uma visão minha, acho que talvez um pouco filosófica. Se você pensar que todo mundo que abre uma página nas redes sociais, seja Facebook, Instagram, tudo, se parece muito quando coloca uma frase lá motivadora, uma frase que a pessoa lê, gosta, compartilha, tudo. Mas no fundo, a grande maioria pega isso do senso comum. Fez bem para ela, ela quer compartilhar. Esses que você citou foram a fundo na pesquisa, na busca, na leitura, tornaram-se pessoas eruditas para poder escolher uma frase essencial e aquela frase ser impactante. Eu tenho realizado esse esforço na minha vida. Eu acho que eu tenho a obrigação de, como pessoa pública, estudar muito, ler muito, separar frases que sejam impactantes e poderosas. Eu gosto de situações poderosas que possam efetivamente transformar a vida dos outros, porque transformaram a minha. Quando eu vou sugerir a leitura de um livro, é porque o livro mexeu com a minha vida.
Então, eu acho que para poder fazer a diferença num podcast, num Instagram, seja onde for, eu preciso me tornar mais erudito, eu preciso ler mais. Eu sugiro aos alunos que, quando eu vou falar em escola, em faculdade, geralmente faculdade de comunicação me chama, e aí, o que você sugere para a gente poder trabalhar? Você trabalhou tantos anos em televisão, continua atuando. Eu sugiro que, no mínimo, eu gosto de falar nos mínimos, no mínimo um livro por mês. Antigamente eu sugeria, no mínimo, uma revista semanal por semana. Revista semanal era Veja, Isto É, tudo. Agora tudo migrou para digital. As revistas estão aí. Por que não continuar lendo uma vez por semana? Pelo menos uma. Uhum. E no mínimo, um jornal impresso por dia. Acabou o jornal impresso, está tudo digital. Então, vá para os portais de notícia, leia o de sua preferência, mas pelo menos um. E quando eu falo pelo menos um, é porque tem espaço para mais. Os jornais continuam do mesmo tamanho, só que agora são virtuais, são digitais. Aquela história de assinar jornal, antigamente chegava, pá! É porque o jornaleiro jogou o jornal na porta da sua casa. Não existe mais. Hoje tá lá no computador. Mas a paixão pelo conhecimento, pela leitura, pelo estudo, isso aí tem que existir para que a gente possa fazer como um Karnal faz, como o Cortella faz. Cada frase que põe é uma frase provocativa, uma frase que pode mudar a vida de alguém. Essa é a minha intenção também. Fazer coisas que possam mudar a vida de alguém. Eu coloquei recentemente um post no Instagram em que eu coloco a foto de um senhor carregando uma criança dentro de uma sacolinha. Caixinha verde, a criancinha está rindo e esse senhor está com um sorriso tão alegre no rosto, guardado, mas é um sorriso verdadeiro. Eu escrevi assim: nosso maior tesouro é sempre aquele que a gente pode carregar. É uma metáfora. Porque tem um monte de gente que quando tipo BBB, Big Brother, ganhou lá, primeira coisa que faz, compra uma casa de 5 milhões de reais e um carro de 500 mil. Acabou. Porque é o que visualmente aparece num mundo narcisista, num mundo egocêntrico, num mundo que puxa para a imagem. Mas o que eu posso carregar que seja um tesouro imaterial? No caso, é um vovô carregando um neto dentro de uma sacola de plástico que ele cortou para caber a criança lá dentro. Tem certas pessoas para as quais não existe valor maior, não existe tesouro maior do que esse. Que não se resume a um carro, carro chique, bonito, não se resume a uma casa em que eu vou morar sozinho, igual uma certa cantora aí, um tempo começou a ganhar dinheiro, comprou uma casa para ela sozinha de 600 metros quadrados. Que isso? Com 3 meses estava deprimida. Por quê? Porque não é o tamanho de fora que vai impactar. É o que eu estou construindo por dentro para poder abrigar os meus tesouros imateriais. Isso a filosofia ajuda. Isso um pensamento transcendental ajuda. E o que é um pensamento transcendental? É um pensamento não comprometido com a posse, com o dinheiro, com o poder, com a beleza. Essas coisas assim. Tô filosofando demais, vai. Não, eu acho. Vontade, por favor. Vai nessa linha. Vai nessa linha aí que eu tô gostando. Eu tava conversando com o Rubens antes da gente começar aqui a gravação, que hoje pra gente, a sua presença aqui é muito simbólica, né? Ter você aqui no podcast, principalmente no começo, pra gente é muito simbólico, porque pra minha geração, eu tenho 22 anos, né? Eu não lembro de não te ver na TV. Né? Desde que eu me conheço por gente, eu vejo você na TV. Você é uma referência na comunicação vale paraibana. Então, pra gente que tá começando agora, né, botando nossa cara aqui, nos comunicando com o Vale, enfim, com o mundo inteiro, nós estamos botando a cara longe, porque a câmera tá lá longe. Quero ver fechar no seu rosto. Se der close, ferrou. Depois no 4K fica bonito. Fica, né? Bacana, tá bom isso aí. E é como se a gente tivesse aqui um rito de passagem. A gente está pedindo a bênção aqui do Carlos Abrantes. Abrantes, a gente pode assumir este manto de comunicador, a gente pode calçando esses sapatos aqui de comunicador. Estamos aptos para isso. Para você ver que coisa, né? Quando você nasceu, eu já estava há 3 anos aqui em São José trabalhando na TV Globo, Vale do Paraíba. Então tem uma geração inteira nos últimos 26 anos que cresceu me vendo no ar.
como você cresceu. Então, influenciar uma geração, período de 25 anos, assim, uma geração inteira, né? Realmente, carrega o peso de uma responsabilidade. O que dá leveza para isso? A gente fazer o que ama. Goste do que você faz, que você vai longe. Gostando do que a gente faz, a gente toca, sabe o quê? A razão, mas o coração das pessoas que estão assistindo. Gostando do que a gente faz, a gente escolhe a melhor palavra para dar uma notícia. Escolhe a melhor palavra. Eu cuidava de um programa aos domingos pela manhã. Foram mais de 1.100 programas inéditos que eu pus no ar, com temas que eu achava importantes para a comunidade, e era eu que escolhia, com pessoas interessantes para falar sobre o tema, que era eu que escolhia. Então pensa no quanto que eu aprendi ouvindo médico, professor, educador, economista, filósofo, gente de todas as áreas, porque são todas as áreas que preenchem uma necessidade coletiva. Então, com o fim de todo esse processo, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu estou construindo grande parte da missão que eu tenho na vida fazendo esse trabalho que eu estou fazendo. Fazendo esse trabalho. E isso resultou na construção progressiva, que não terminou ainda, de uma identidade comunitária Vale Paraibana. Nunca termina, né? Não termina, mas tem uma hora que ela começa. Sim. Né? Eu herdei 7 anos de TV Globo aqui. Entrei com a TV, tinha 7 anos. Então a TV prosseguiu lá na frente, que mudou para a vanguarda, mas tem uma história que não pode ser esquecida. Sim. Não pode ser riscada do mapa. Essa história existe. Então, nesse período todo, de 26 anos, eu sinto que parte da minha missão de vida foi cumprida com paixão, com entrega, responsabilidade, amor pelo que eu faço e com esse senso de erudição. Eu não vou vender barato a minha palavra. Eu não vou construir uma frase em cima de uma fofoca, não vou construir uma frase em cima da mediocridade, do senso comum. Eu quero me incomodar a ponto de eu estudar muito antes de fazer uma entrevista, para saber o que não perguntar. Porque o que vai perguntar, eu sou treinado para isso, fui treinado no curso. Só que eu vi que eu não estava muito bem, não. Eu precisava estudar mais. Por isso que eu fui fazer essa penca de coisa que eu estudei aí. E hoje eu me sinto uma pessoa a caminho de algo melhor um pouquinho. Por ter feito tudo isso. Falta muita coisa ainda. Mas eu estou a caminho, não paro de estudar. É incrível como as pessoas que mais sabem, menos acham que sabem, né? E as pessoas que nada sabem, acham que sabem de tudo. Cheias de certezas absolutas. Sim. Cheias de absolutismos. Nossa, é incrível isso. Ricardo, pra mim, particularmente... Ave Sócrates, você já disse isso antes e a gente está reproduzindo aqui. Só sei que nada sei. Pra mim, particularmente, a sua presença aqui é muito legal, porque quando eu resolvi entrar nesse caminho da comunicação, eu não sei se você sabe, mas você teve um papel importante nisso. Não sei se você lembra desse dia aqui. Eu lembro. Isso foi na FAP. Isso. Não sei se o pessoal vai conseguir ver aí, acho que não, mas enfim. Estou eu e ele nessa foto aqui, ó. Isso, lá na FAP, numa palestra que você deu. Eu lembro que essa palestra, inclusive, na época eu estava no 3º ano do ensino médio, e essa palestra era para orientar os pais a apoiarem os seus filhos nas escolhas de carreira, nas escolhas de faculdade. E naquela época, no Colégio Opção, a gente estava com um projeto de uma rádio. Né, uma rádio escolar, e eu fui lá pra te entrevistar para essa rádio. Olha, né? E na época eu tava me descobrindo que eu queria ser um comunicador, né? Na época eu queria ser jornalista. Acabei fazendo rádio e TV e hoje trabalho mais com publicidade, cinema. Ou seja, você é um exímio comunicador. Sim. E esse cantinho nosso aqui, esse podcast, eu já falei isso pro Rubens, pra mim é a realização de um sonho. Porque eu tô colocando o meu jornalismo para fora um pouco, sabe? De receber pessoas, de entrevistar, de conversar, que é algo que eu gosto muito. Na verdade, você está colocando a sua comunicabilidade. Pois é. Porque é na comunicabilidade que os vários braços da nave-mãe se encontram. Boa. Sim. Né? E nesse dia, você disse algo para mim que me marcou muito. Vou até te mostrar aqui. Jesus, o que foi? Pra quem não ouviu, o Carlos disse que ele me esperava na TV e que ia trabalhar comigo. Não aconteceu, infelizmente. Eu cheguei a trabalhar em televisão, mas a gente não se encontrou, né? Não foi na mesma emissora. Mas esse dia pra mim foi muito, muito marcante. Eu tava, como eu disse, tava no 3º ano do ensino médio, né?
tentando decidir o que eu ia fazer da vida, pra onde eu ia. Com que idade você tava? Eu tava com 17 anos. 17. E eu saí daquela noite falando, cara, é isso que eu quero. Eu quero me comunicar, eu quero conversar com pessoas. Então, eu quero primeiro te agradecer por esse dia, por esse momento. Que coisa, né? Você vê uma coisa, Lucas, você apareceu ali no momento crucial da juventude, no começo da juventude, fim da adolescência, em que a identidade do ser humano está se construindo. E passa pela identidade a identidade profissional. E você está diante de uma pessoa que trabalha numa área que você gosta e ouvir uma coisa dessa... E você já era uma referência na época, né? Não é de hoje que você é uma referência. Então, aí quando você ouve, aquilo tem um peso acima do que você imagina. Pra você ter uma ideia, trabalhando um dia na TV, recebi um chamado na portaria, o rapaz me chamou para eu receber um rapazinho que tinha vindo, queria conversar comigo, me fazer uma entrevista. E eu cheguei, 13 anos de idade o garoto, ele espontaneamente pediu para a professora da escola dele, de uma cidade pequena aqui da região, para fazer um jornalzinho da escola. Jornal impresso em folha A4. Uhum. A professora estimulou e ele começou a correr atrás da coisa. E falou que queria me entrevistar na televisão. Foi lá, levei ele para o Switcher, que é uma parte lá que é também a nave-mãe do jornal, que é onde ficam a ilha de controle, fica o teleprompter, o áudio, tudo coladinho ali. Sim. E aí, na conversa, acabou a gravação, ele falou assim para mim, porque ele ia transcrever e colocar no jornalzinho, impresso. Eu falei assim, eu vou mandar para você, mas eu vou embora daqui com uma certeza. Hoje eu confirmei que eu amo esse negócio, é isso que eu quero, e eu vou te dizer, eu vou trabalhar com você um dia. 10 anos se passaram, ele tá lá. Olha que legal. Ele trabalhou comigo há alguns anos, hoje ele saiu, e ele está na CNN hoje. Caraca, incrível. Trabalhando na produção, né? E na edição também. Isso aconteceu com uma menina que chegou lá com 11 anos para tirar foto lá na bancada, sentou na minha cadeira, toda a cadeira que eu ocupava, e aí ela me chamou assim, menininha, eu vou trabalhar com você. E eu falei, que bom. E ela passou por lá. Não, e quantas outras pessoas você não deve ter influenciado indiretamente? Que só te assistiram na TV. Eu vou agora usar uma frase que Lucas Brito usa com alguma frequência, que é: vou colocar os meus centavos nessa conversa aqui. Isso. Então, colocarei os meus centavos aqui. Muito e bem. Pensando sobre isso. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante um período, fazer carreira no World Trade Center. Entrei como trainee no World Trade Center e saí como gerente. Fiquei um longo período lá, trabalhando na parte de C-Level. Então, eu trabalhava muito com o C-Level da empresa mesmo, né? CEO, CMO, CFO, que são as áreas de diretoria das empresas. E assim, incrível a generosidade das diretorias ao lidar com as pessoas mais novas. Sempre, todos foram muito atenciosos comigo, todos. E sempre contribuíram para o meu crescimento. E aí eu acho que, eu vou pegar um pouco do que você falou. Eu me imaginava, e eu costumava falar isso para as pessoas, assim, sempre uma reunião com esse tipo de pessoa, com as pessoas no geral, pra mim sempre parece aquele almoço de domingo, sabe? Que todo mundo leva alguma coisa pra comer, arroz, feijão, né? Cada um faz assim a sua combinaçãozinha e leva. Chegando lá, todo mundo come. E aí no final do dia, todo mundo faz a sua marmitinha pra voltar pra casa e parece que você tá voltando com mais do que você foi. Ou seja, reunir com pessoas, pra mim, sempre é essa sensação de que eu chego com alguma coisa minha Pra oferecer, e todas as pessoas oferecem um pouco de si, todos se alimentam daquilo e todos voltam pra casa mais alimentados e com mais do que veio, não é? Então assim, eu entendo você me falar do Carlos, né, nessa posição de meio que te dar a bênção, vou trabalhar com você, e do impacto que isso tem na sua vida, porque ao longo da minha carreira eu pude trabalhar com algumas pessoas, e aí recentemente até vi uma foto sua com ele, mas sei que você é um grande amigo dele, o Namura. Sim. Né? A entrevista com o Luiz Antônio Namura vai ao ar agora, sábado. No programa Agora é com a Branches. Ele é. Band, eu devo muito a ele. É uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa que eu respeito, é uma pessoa que eu sou extremamente grata, porque sempre me apoiou e me deu abertura. Então, assim, eu entendo o que você tá passando com ele. E aí eu vou falar pra você: parabéns por sempre colocar essas palavras na cabeça das pessoas, nas costas das pessoas, porque eu sinto que, assim, as pessoas nunca
embora elas acreditem, elas superestimem os recursos, dinheiro, e acreditem que isso é a solução dos problemas, nunca é. A palavra tem um poder de transformação magnífico. Então eu sempre acredito que as pessoas superestimam o dinheiro, mas elas subestimam as ideias. E você plantando uma ideia na cabeça do Lucas, e aí eu vou longe aqui agora. O Lucas fez uma coisa como o Silvio Santos fez. Que isso? Silvio Santos, que sempre quis apresentar um programa, comprou uma emissora. Você não teve a oportunidade de trabalhar com ele na TV, mas criou seu próprio programa e aqui está ele. Sim. Com ele. Então assim... Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu aprendi, aí entra a filosofia de novo. Viu como é que as ciências conversam entre si? Há um filósofo americano, difícil achar um filósofo americano, geralmente é grego, né? Alemão. Né? Mas tem um filósofo americano, no século XIX, chamado Ralph Waldo Emerson. Ele viveu durante boa parte da primeira metade do século XIX até a segunda metade. Ele criou, por força das paixões dele, uma linha filosófica chamada transcendentalismo. Uma tentativa de união do pensamento cristão com o pensamento do Extremo Oriente. E ele um dia citou uma frase muito bacana que ele fala assim, quais eram as características de uma pessoa de sucesso. Eu fiquei pensando, quem que eu poderia dizer que é uma pessoa de sucesso hoje? Ou antes, o Bill Gates é uma pessoa de sucesso. Steve Jobs, o Pelé é uma pessoa de sucesso, marcou a era esportiva, né, do século passado até agora, com alguns senões tudo, mas marcou, uma pessoa de sucesso. Gisele Bündchen, pela beleza, o jeito dela caminhar que nem uma gazela, aquela mulher, cada passo vale $10 mil, né? Então, conquistou a fortuna dela. O Ralph Waldo Emerson não dá a menor bola para isso. Ele fala assim que ter sucesso significa rir muito e com frequência. Uou. Ter sucesso significa fazer uma criança feliz. Ter sucesso significa merecer o respeito de pessoas sérias que param para te escutar. Ter sucesso é você aprender a apreciar a beleza em suas múltiplas manifestações. Ter sucesso significa suportar a traição de falsos amigos. Significa se preparar para ajudar o mundo a se redimir de causas doloridas de ofensa à natureza, de ofensa à dignidade humana. Ter sucesso é você deixar uma vida melhor só porque você existiu. Então, eu tenho para mim que não tem nada mais importante do que chegar para uma pessoa, para uma criança, que está lá, que vai fazer uma visita no estúdio, que vai chegar lá e fica olhando aquilo tudo e quer saber se é isso que ela quer fazer na vida, porque ela não tem a menor noção do que ela vai fazer, mas ela é recebida por alguém que ama o que faz e olha para ela e fala, olha, se você fizer isso, faça com amor. Isso pode mudar a vida de alguém. Não tem nada mais importante do que isso para mim. Porque isso chama-se comunicação eficaz. Comunicação eficaz. E isso, então, é algo que é um dos grandes tesouros que eu procuro seguir. Usar a palavra com muita delicadeza e precisão na hora de me dirigir a alguém que está construindo um sonho. Não sabe se é por ali, mas vai ouvir de alguém se vale a pena seguir por ali, caso ele decida. E eu te garanto que foi muito importante, né? Tá vendo? Pra minha decisão, pra tudo, enfim. Queria mudar um pouquinho de assunto. Vamos lá. Mas ainda falando de comunicação, algumas vezes você falou sobre responsabilidade, né? Comunicar com responsabilidade. Como é que você vê hoje a comunicação local, mas também nacional em geral? Ela está sendo feita com responsabilidade ou não? Depende do ângulo, né? Eu percebo que, olhando pelo campo da comunicação como um todo, e aí tem a comunicação institucional, a comunicação social, a comunicação governamental, a comunicação jornalística. Vamos focar no jornalismo. Eu sinto que as pessoas estão se esforçando bastante para fazer um bom trabalho, sabe? O que eu acho é que diante de um equívoco, diante de um erro, de uma notícia mal apurada, é preciso que haja a humildade e a capacidade rápida de se reposicionar para ajustar as coisas.
Mas eu acho que tem muitos veículos hoje que eles... aí não estou dizendo só na televisão, acho que isso inclusive é mais comum na internet. Que é mais preocupado com a audiência, com o clique, do que com a procedência da informação, por exemplo, que apela para um sensacionalismo. E eu não digo isso apenas para a televisão, mas para todas as frentes de comunicação hoje em dia. Quantos influencers ganham 2, 3 milhões rapidamente de seguidores e perdem esses 2, 3 milhões porque falaram besteira? Então, qual é a grande questão da comunicação eficaz? É você se comunicar com responsabilidade. É você estar bem consigo mesmo para poder definir essas coisas todas. Porque quem está bem consigo mesmo não tem problema nenhum em pedir desculpas porque errou. Ajustar a informação é tranquilo. Tem um apresentador do Sport TV, não sei se é Renato Rocha, o rapaz, que parece o Didi Mocó. Não sei. Ele falou uma bobagem lá do Flamengo, que o Flamengo estava se aproveitando porque não tinha nenhum atleta nas Olimpíadas da agremiação. E o povo começou a cair em cima, porque no mínimo o pessoal selecionou uns 8 atletas do Clube de Regatas Flamengo, na natação, no remo, no judô, um monte de coisa. E quando ele recebeu a lista das pessoas, de gente que mandou, ele pegou, gente, só um minutinho. Ele falou, no bloco anterior eu falei que o Flamengo estava assim, assim, assim. E eu estou recebendo aqui a lista de atletas defendendo o Brasil que são originários do Flamengo. Eu quero então aqui me retratar, pedir desculpas pelo erro que eu cometi. Eu não dei uma informação correta, possivelmente por falha na minha apuração, que os senhores me perdoem, vamos continuar aqui a entrevista. Choveu de gente dizendo assim, olha, por isso que eu respeito o jornalista sério. O jornalista sério não é aquele que acerta sempre, porque a gente não acerta sempre. Sim. Mas a gente pelo menos pode ter o desejo de acertar sempre. Sim. Honestidade antes de tudo, né? Porque eu acho que assim, hoje eu tô vendo muito, e aí puxando mais para um cenário nacional, mas eu sei que isso não é exclusividade do Brasil. Sim. Muitos comunicadores, na televisão também, muito enviesados, sabe? E assim, eu sou uma pessoa que eu sou a favor do posicionamento, eu não acho que as pessoas precisam ser imparciais sobre tudo. Que elas enviesado você chama de quê? Politicamente enviesado, principalmente, sabe? Você vê que a pessoa claramente ela tem uma tendência para um lado ou para o outro, e isso às vezes afeta na maneira como ela lê uma notícia, na maneira como ela apura, na maneira como ela dá o trabalho. E isso é algo que me incomoda muito, né? Principalmente porque a gente vê reflexos disso. Mas diante de uma sociedade doente, a sociedade atual é uma sociedade enferma de uma percepção mais delicada, mais apurada. E quando a sociedade está enferma, ela apela para os extremismos. É direita, mas é direita demais. É esquerda, mas é esquerda demais. Ora, a pessoa tem o direito de dar as suas opiniões, mas ela não tem o direito de deturpar a informação para privilegiar o seu lado. Não tem. Eu tenho a obrigação de permitir o contraditório em cima daquilo que eu falo. E isso significa eu deixar em aberto a exposição para que o tema, por mais que não seja compatível com o que eu pense como melhor, vai estar aberto espaço para quem pensa diferente dentro do meu programa. Para que essa abertura seja feita com dignidade, com responsabilidade e a devida liberdade com maturidade, que eu quero que o meu ouvinte, quero que o meu telespectador ouça qual é a opinião, respeite aquela opinião, porque ele sabe que a dele vai ser respeitada integralmente por mim em todos os momentos, por mais que eu possa pensar diferente dele. Né? Mas você acha que isso é uma realidade no jornalismo hoje? Não, você acha que isso existe? Não. Porque assim, não, eu entendi. Isso não existe hoje, muito embora eu conheça pessoas esforçadas tentando isso, e que bom que tem, isso não existe hoje porque a sociedade está enferma. Mas por que você acha que isso aconteceu? Por que a sociedade se tornou tão enferma? Porque assim, pelo que eu tô pegando aqui do seu discurso, a mensagem que eu tô tirando é que basicamente o problema é que a gente desaprendeu a ouvir, como a gente falou no começo. Hoje todo mundo quer falar, todo mundo pode falar muito e parece que a gente desaprendeu a ouvir. E aí a gente desaprendeu a respeitar. As pessoas não sabem amar. As pessoas desaprenderam a desejar. Estamos doentes das emoções. Então, quando eu falo de sentimento, eu estou falando de um sentimento de partilha,
um sentimento de troca. Ora, uma pessoa que pega e mata o outro que não quer mais como companheiro ou companheira, essa pessoa está doente. E olha a quantidade que está acontecendo. Está todo mundo desesperado por causa disso. Quando um país inteiro é tomado de posse por um grupo extremista que algema as mulheres, que arranca as mãos de pessoas que supostamente teriam cometido um crime, como acontece hoje, acontecia no Afeganistão, e eles estão dizendo que não vão deixar acontecer. Mas a gente sabe que entre a palavra e a ação tem uma diferença, uma distância. Isso significa que a humanidade está enferma. As pessoas hoje que se comunicam, que se manifestam, estão sim profundamente afetadas pelos gestores das emoções, pelos atores políticos, por aqueles extremistas, por aqueles grosseiros, por aqueles estúpidos que quando assumem o poder não ficam sábios da noite para o dia. Pelo contrário, a sabedoria ela é muito sofisticada. E para poder ser honrada no uso do poder, ela precisa ser sábia, estudada, analisada, capacidade de jogo de cintura, de flexibilidade. Quando a pessoa não revela isso, ela desperta a enfermidade emocional nos seus adeptos. Então, não basta apenas ser de direita, porque eu respeito as pessoas que pensam com argumentos e pontos de vista e pressupostos de direita, mas não precisa matar por causa disso. Não, tá louco. Respeito as pessoas que pensam como a turma da esquerda pensa, mas não precisa subjugar por causa disso. Não precisa destruir por causa disso. A doença está nos extremos. A saúde está no caminho do meio. Está no equilíbrio. Está no direito que você tem de pensar e eu respeitar até o fim o seu direito de pensar como você quer. Você não pode me enfiar a goela abaixo a sua opinião, como estão propondo hoje. Não pode. Então isso aí é para acabar com essa enfermidade, um pouco mais de serenidade, sensatez, autoconhecimento. De novo, o velho e bom filósofo Sócrates, com o conhece a ti mesmo. Quanto mais eu me conheço, mais eu sei até onde eu devo ir ou não devo ir na tua intimidade. Eu não posso ter uma postura invasiva. Cala a boca! Eu não posso te mandar calar a boca. Isso é uma ofensa à sensibilidade. Então é isso. Você acha que a influência das redes sociais, eu acho que é normal no comportamento das pessoas para que elas fiquem egocêntricas, elas fiquem mais narcisistas, assim, isso deve ter uma influência forte nessa geração. E essa geração só pensar em si também influencia nesse cenário político? Porque me parece que as pessoas só pensam em si, em causas próprias. Não é de hoje, né, que a história da humanidade é marcada por movimentos egocêntricos, egoístas, gananciosos, maquiavélicos, pela preservação do poder, dos seus próprios interesses. Quantos poderosos se movimentam para proteger a própria família, para proteger a si mesmos por um longo tempo? Quantos ditadores da história marcaram a história agindo desse jeito? Você põe aí Napoleão Bonaparte, Hitler e tantos outros aí para trás. Vivemos um momento narcisista, vivemos um momento que não é de hoje, que é egocêntrico. Um momento que é a era da imagem. As pessoas não se satisfazem apenas em ter uma rede social. Elas precisam mostrar o que estão fazendo desde que levantam, qual café que tomam. E o pior é esse tipo de publicação que tem público. Se você põe uma frase um pouco mais filosófica, o pessoal não gosta muito de texto hoje em dia, pronto. Nem legenda o povo está lendo. Isso é verdade. Nem legenda. E quando tem lá uma ferramenta, são 140 caracteres, não pode passar. Porque, ou seja, o negócio é dizer muito escrevendo pouco. Então, a comunicação está sendo muito afetada por causa disso. Tudo está muito efêmero, sabe? Muito imediato, né? Muito imediato. Lembra que teve uma época nas redes sociais que era assim: coloque uma foto de você 10 anos atrás e coloque uma foto agora. Aí aparecia lá a pessoa, aí tu, nossa, você não mudou nada. Palmas para o egocentrismo. Eu estou olhando uma imagem minha. Pois eu coloquei 2 imagens de costa,
e escrever assim, o que eu mudei por dentro 10 anos atrás para agora. Eu coloquei lá, eu era possivelmente mais egoísta, me sentia mais egocêntrico. Hoje eu tô menos, hoje eu tô mais... eu era mais sisudo, hoje eu estou mais contemplativo. Eu era mais prolixo, hoje eu estou mais objetivo. Eu fui colocando características humanas que não tem imagem para isso, tem sentimento. Algumas pessoas gostaram de começar a fazer igual. Legal. Né? Mas é tirar um pouco o peso dessa coisa de eu ter que olhar para você, da pessoa que tem que ter aquele compromisso. Quantas pessoas estão se matando porque não conseguem atingir aqueles padrões de beleza impostos por uma sociedade da imagem, por uma era da imagem? Quantos jovens japoneses não se matam até hoje porque tiraram 9,5 na prova? E o negócio deles é tirar 10. Pelo amor de Deus, com 9,5 eu tô feliz da vida. Tô no paraíso. Essa busca pelo perfeccionismo, né? Então, tô falando de novo. A questão é o caminho do meio. O equilíbrio sempre. O equilíbrio sempre. Com equilíbrio você vai ter o seu programa, você vai ter o seu canal, você vai ter o seu sucesso naquilo que você é capaz. Por quê? Porque você vai ficar feliz porque você está dando tudo o que você pode com os recursos que você tem. Sim. Eu vou pegar uma carona na sua pergunta, Rubens, e ainda nessa linha filosófica. Porque algo que eu me questiono bastante é se a internet que deixou as pessoas assim mais egocêntricas ou se ela só potencializou, despertou um sentimento que já é meio que inerente do ser humano, sabe? Tipo assim, é a internet que é má, ela que corrompeu a gente ou a gente que corrompeu a internet, entendeu? Eu acabei de beber uma água aqui. A água é tão linda, tão maravilhosa, que se eu pingar uma gota de remédio homeopático, ela me cura. De uma alergia, de uma gripe, de alguma coisa. Mas se eu pingar uma gota de veneno, eu morro. Então a água aceita a substância que ele colocar. O poder é neutro. A internet é neutra, no caso. A internet é neutra. Eu faço dela o colorido que mora dentro de mim. É igual a água. Então eu vou colocar ali a minha substância, a minha essência. Se eu tenho preocupações em ver o mundo melhor, isso vai aparecer na frase que eu escolho. Vai aparecer na foto que eu publico. Se eu não estou nem aí pro mundo, vai aparecer só a foto minha, pra lá e pra cá, beleza, tá pronto, já me satisfaz. Não, mas esse sou eu no mundo, mas será que eu não tenho algo a dizer? Será que não tenho uma mensagem a dar? É na mensagem que eu dou que eu vou revelar se eu estou colocando veneno ou se eu estou colocando remédio. Eu acho que essa busca que você está falando, você está falando sobre equilíbrio, né? Acho que essa busca por equilíbrio é que permitiria que todas as pessoas fossem felizes, porque elas encontrariam no longo prazo aquilo que elas estão procurando, porque todo mundo está buscando, assim como tudo na internet, algo tão imediato e que é impossível. É impossível. Você não acordou e se torna uma referência. Você tem uma construção. Eu perguntei para você assim, qual é a dica que você dá para quem quer se preparar para comunicar? Uma vida. Né? Qual é a preparação? A preparação é uma vida. Então, não tem uma coisa... Aquilo que eu falei agora há pouco. É gostar de ler, gostar de gente, né? E gostar de se autoconhecer. Coisas para uma vida. Né? Que você pode construir em 10 anos. Você pode se tornar uma pessoa muito melhor em 10 anos porque você está dedicado a se descobrir. E o que é se descobrir? Quais são as habilidades? Quais são os talentos? Quais são as competências? Os carismas que eu carrego dentro de mim, que eu não sei ainda que eu tenho, que eu posso utilizar no exercício da minha presença no mundo, no meu vir a ser, numa linguagem filosófica. Como é que eu posso vir a ser alguém que pode ajudar o mundo a ficar melhor? Eu terminei uma palestra uma vez a convite de uma escola do Campos Alemães. A escola ia passar por uma análise, o SARESP, que ia ser uma prova que os alunos da escola fazem para ver como é que está o nível de conhecimento dessa escola, para poder receber uns bônus, algumas coisas do governo do estado, para que a escola pudesse construir algo melhor, melhorar uma sala, construir uma biblioteca, tudo. Ok, foi lá para poder estimular, porque ia ser no dia seguinte a prova. Legal, depende de cada um, mas se eles forem estimulados, encorajados, vai lá, cara, mostra, a sua escola pode ficar muito melhor, tudo. Foi assim. Na hora do lanche, a mesa estava cheia de bolo, pãozinho, tudo. Assim, né? O pessoal tira foto pra cá, foto pra lá. A palestra durou 40 minutos, mas as fotos 2 horas. É sempre essa coisa carinhosa, né? Uma senhorinha bateu a mão aqui assim. Eu olhei e falei assim, ui, meu nome é Maria.
Falei, que bom, que lindo, o seu nome é o mais lindo da história da humanidade, parabéns. E ela, pois é, eu vou lhe dizer quem eu sou. Eu sou mãe de 2 alunos que estão aqui, ó. Os que estão falando mais alto aí, ó, são os meus filhos. Eu sou ajudante aqui da cozinha para fazer a merenda da escola. A cozinha está aqui. Muito do que está aqui fui eu que fiz. Eu estou aqui para te agradecer. Falei, agradecer o quê? Estou aqui para lhe agradecer pelos programas de domingo. Falei, mas em que o programa te ajuda? Eu falei assim, me ajuda a ser uma cidadã melhor. Uou. Legal. Quando acaba o programa, no dia seguinte eu vou aqui no postinho e falo que eu quero fazer exame tal, tal, tal. E a pessoa fala, não, que não sei o que, não sei o que. Não, foi Casa Branca que falou que eu posso fazer. Tá no programa de ontem. E eu consegui muitas coisas na minha vida porque eu descobri que eu podia. A partir de alguém que chegou e falou assim, você pode. Então, isso para mim não tem nada mais valioso do que eu ficar jogando só na imagem, só na beleza física, estimulando através das páginas sociais aquilo que nutre a superficialidade. Que nossas páginas possam ser veículos de um aprofundamento que transcenda, que leve as pessoas para pensar além, para ir além, né, do senso comum. Esse é o nosso desafio como comunicador. Seja rádio e TV, seja relações públicas, seja jornalista, o que for, que aparecer pela frente. Nós somos comunicadores. Sim. E aprendemos a mergulhar na ciência da comunicação para saber o que fazer. Essa história que você contou agora, acho que exemplifica bem eu diria que a principal importância do jornalismo local, né? Que é você se conectar com essas pessoas da sua região e como é importante para elas, né? Esses programas, esse jornalismo, essas matérias, essas reportagens e tudo. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim, você que trabalhou tanto tempo com isso, né? Como é que você vê essa importância do jornalismo local? Por que ele é tão relevante? Esse é o futuro. E ele é valorizado como é o futuro deveria? E o presente do jornalismo. Porque quando você está próximo do seu interlocutor, você está ali na casa dele. Uhum. Eu fui com a minha família passar uns dias no Hotel Fazenda aqui perto. E quando eu entrei no restaurante, o pessoal olhou, o garçom, olhou a ajudante lá. Aí começaram a se aproximar. Primeiro com vergonha, depois começaram a se aproximar para tirar foto, selfie, né? Eu não dou mais autógrafo, viu, gente? Tô avisando, eu não dou autógrafo, porque ninguém pede. Agora, selfie é só selfie. Quem que vai acreditar num rabisco, né? Velho, num papel amassado, né? Então o selfie é mais fácil de comprovar. Até porque as pessoas publicam 10 segundos depois, né, na rede social. Fica mais fácil. Mas aí uma senhora, uma hora eu falei assim, senhor, por favor, você pode trazer uma colherzinha para minha filhinha que está aqui? Ela trouxe uma colher embrulhadinha direitinho. No dia seguinte, de manhã, quando eu cheguei, a colher chegou antes de eu sentar na mesa. Sentar à mesa. Ela chegou com a colher e me deu assim, ó, aqui é a colherzinha para sua filhinha. Ou seja, quando as pessoas chegam antes da necessidade, elas marcam a nossa vida. E o mais interessante foi o seguinte, que depois, sentindo-se mais encorajada, porque eu levantava, abraçava, tirava foto, tudo. Aí eu falei assim, e que os chefes não se incomodem com isso, porque para mim é isso que valida o jornalismo regional. Estar presente na vida das pessoas. Se as pessoas estiverem todo dia, não vai querer abraçar quando encontra pessoalmente? Lógico, caramba, lógico. E aí ela pegou e falou assim, então eu vou te mostrar uma coisa. Ela pegou o celular dela e abriu e falou assim, olha, começou a variar assim. Semana passada foi meu aniversário. Olha as fotos lá da minha casa. E ela foi passando. E ela parou numa. Eu quero te mostrar essa foto. Eu assim, tá, mas aí eu olhei, tinha ela, o esposo, 2 filhos e tinha um homem. E eu falei, peraí, eu conheço esse cara. Sim, conhece. Ele é o dono aqui do Hotel Fazenda. Ele foi lá na minha casa no dia do meu aniversário. Olha que honra! Aí eu olhei e falei assim, poxa, tá aí o porquê que esse Hotel Fazenda vem sendo escolhido como o melhor do Brasil há muitos anos. Porque os funcionários compram a proposta. Uhum. Estão integrados com a chefia. A família, né? A família. Então, isso é tão legal
que no jornalismo regional funciona também. Eu fui passar um fim de semana com a minha família em Bananal, um hotel fazenda lá que... Já viram que eu gosto de hotel fazenda? Sim, tem um padrão aí. Sim, lá que é o Fazenda Boa Vista, que é um lugar onde a Globo fez várias novelas, um monte de coisa. Eu fui lá e quando eu fui para o centro de Bananal, tem um trenzinho parado na praça lá, que está parado para turismo, né? Na hora que eu desci, começou um zum, que encheu de gente, porque eu tava lá. Aí a minha família esperou 1 hora para tirar foto com todo mundo, porque é um barato, uma alegria. As pessoas não veem à distância. A televisão tem uma distância presente. Eu tô presente lá, mas é virtual. Então, só o jornalismo regional permite com essa intimidade, né? A pessoa famosa no país inteiro chega e às vezes não pode chegar muito perto porque o povo avança de um jeito, né? Comigo sempre mais agressivo. Comigo sempre foi muito carinhoso, né? Por isso que eu digo que eu não sou famoso, eu sou conhecido. Tem uma diferença nessa história aí. Sim. Eu consigo entrar na casa da Dona Maria e comer um pedaço de bolo de broa. Igual foi em Lavrinhas. Eu estava lá fazendo uma reportagem e a mulher na janela da casa dela, uma casa bonita, antiga. Moço, você não vai embora sem entrar aqui tomar um cafezinho. Eu perguntei, tem pão de queijo? Falou, eu faço agora para você. Mineiro, né? Não pode fugir do pão de queijo. É essa intimidade gostosa que faz sentido numa TV regional, né? Que legal. Mas quando você começou, acredito que você não pensava em trabalhar com jornalismo regional, ou pensava? Pensava. Mas sabe por quê? Não fazia muita diferença para mim. Sim. Por uma razão. Por eu amar o que eu faço. Se eu amo o que eu faço, tanto faz estar lá ou cá. Tá lá em Nova York ou tá aqui. E você sente isso quando você vai em alguma faculdade, quando você conhece o pessoal que está estudando jornalismo agora, que está se formando agora? Você sente que eles têm essa proximidade de querer trabalhar na comunidade deles, de querer trabalhar, de ter uma experiência regional? Eu sinto de tudo. O pessoal tá... Eu sinto de tudo. Né? Eu sinto de tudo. Fico dando os recados que chegam. Eu sinto de tudo. Gente que quer fazer um programa, que quer ser apresentador. Tá fazendo curso de jornalismo para poder ser apresentador. Já ouvi isso em sala de aula. Eu quero ser que nem fulana. Tem uma vaidade, você acha nisso? Tem uma imaturidade, eu diria. Uma certa ingenuidade. Coisa que o 2º, 3º e 4º ano de um curso sério mata na hora. Corta pela raiz. A pessoa aprende que o buraco é mais embaixo e que o céu é muito mais amplo do que isso. Que o grande segredo está na comunicação e na comunicabilidade. Será que eu sei me comunicar? Eu tenho amigos médicos que são excelentes comunicadores. Eu tenho amigos engenheiros que sabem como vender o peixe deles. Eu tenho amigos advogados que são oradores fantásticos. Ou seja, o instinto da comunicação, o feeling, né, aquela coisa de como se comunicar, não é uma prerrogativa do curso ou do jornalista. Então isso me permite entender que dentro dos cursos há pessoas imaturas, há pessoas vaidosas demais, pessoas vazias, que estão ali apenas para aparecer. Então o caminho dessas pessoas acaba sendo curto. Vai durar enquanto a beleza delas durarem. Mas você acha que cabe ao curso resgatar essas pessoas? Eu acho que um curso sério tem chance de fazer provocações importantes. Quando eu era professor aqui na Univap, eu inventei uma disciplina lá, chamada Filosofia e Comunicação. Juntando tudo que eu fiz na vida, né? E o pessoal entrava na sala e ficava meio... O que vai vir desse negócio? O que vai vir disso daí? Eu falei assim, nós vamos filosofar. Vamos filosofar em cima da comunicação, da ciência da comunicação. Para tornar os alunos um pouco mais conscientes da importância de ter um microfone na mão. O estímulo do pensamento crítico? Um pensamento atento à necessidade do ouvinte, do telespectador. Eu não vou escrever um livro só para eu satisfazer a minha vaidade. Eu vou escrever um livro para a Dona Maria entender. Eu vou fazer um programa, gravar um programa sobre um assunto que não importe só para mim. Tem que importar para todo mundo, o máximo das pessoas. Ao longo desses anos todos, as pesquisas de opinião pública realizadas me apontaram que 80 milhões de pessoas, mais de 80 milhões de pessoas assistiram aos programas. Ou seja, já dá para começar a acreditar que eu estou ajudando a construir uma identidade comunitária. Sim. Né? Então, com base nisso,
Por que deu certo? Por quê? Porque o tema era interessante, as pessoas eram valiosas, que valia a pena acordar de manhã para ver o que esse cara tá falando. Sim. Sabe? Se você pudesse destacar, agora eu vou longe, hein? Se você pudesse destacar uma dessas matérias que você achou que realmente foi marcante pra você, que assim, não que você achasse que seria pouco dela, mas que você olhou e falou assim, putz, eu acho que eu vou fazer uma coisa legal aqui, mas que o resultado foi surpreendente e te marcou de alguma maneira. Olha, para mais de 1000 programas é difícil escolher um, né? Mas os que disseram respeito à educação foram marcantes. Os que disseram respeito a novidades na medicina. Que a sociedade, qual é o público que assiste? O público que mora ali, que quer amanhã ligar para o médico que deu a entrevista para marcar uma consulta. Ou então, saber que no SUS ele pode receber aquele tratamento que é uma novidade na medicina, que foi divulgado no programa, e ele pode pedir para o SUS pagar, cobrir, né? Esse patrimônio que é o SUS, né? Para a sociedade brasileira. Então o programa dava voz a essas novidades. Toda vez que isso acontecia, chovia de gente ligando para conversar comigo, para saber o telefone do cara, porque eu não divulgava o telefone do profissional, mas eu virava o telefonista dele. Né? Secretário. Segunda para frente eu tinha que ficar dizendo, porque as pessoas procuravam, porque deram importância para o programa. Sim. No campo da educação, eu conheci gente maravilhosa. Eu sou um fã, assim, da educação. Trabalha com isso, né, Rubens? Pode falar. Eu tenho uma startup na área de educação. Trabalho com isso há 5 anos. Eu estou sempre no meio da educação, palestro em alguns lugares também, tenho oportunidade. Acho que a gente já teve a oportunidade de palestrar. Assim, eu palestrei logo depois de você. Você saiu Univap, no mesmo foi? evento. Foi no Univap. Isso. No mesmo evento. Você saiu entendi. e eu cheguei na semana de comunicação. Então, assim, se você pudesse destacar uma pauta legal da área da educação que te marcou, qual seria, assim, uma coisa O que você achou trabalho realizado por um educador chamado Severino Antônio. Severino Antônio é um doutor em educação, nascido em Cachoeira Paulista, terra de Ruth Guimarães, escritora notável, né? Da Academia Paulista de Letras. Severino Antônio escreveu vários livros resgatando a poesia que existe no ato de aprender com profundidade, com leveza, a partir do universo de uma criança. Severino Antônio, eu vim depois que eu o entrevistei, acabei me tornando próximo porque eu peguei os livros dele e comecei a ler. Adotei um livro dele no curso que eu dava na pós-graduação em psicopedagogia, um livro sobre educação, sobre sabedoria e conhecimento. E tive a oportunidade de conhecer a esposa dele, Kátia Tavares, que também é uma aconselhadora biográfica, também atua na área de educação. Aprendi muito com os programas que eu fiz com eles. Eu fiz um com ele na Unisal, em Lorena, no Unisal, né? E fiz um no estúdio com os dois, falando de perspectivas da educação para o ano que viria, o ano seguinte. Sempre com muita delicadeza, muita sensibilidade, ressaltando aquilo que era bonito. E a relação foi se aprofundando tanto que eles foram lançar um livro e me chamaram para fazer o prefácio do livro. E eu contei a história de uma historinha vivida pela minha filha. Que a história era sobre aspectos interessantes das crianças, que as crianças falavam, e os professores foram notando no mundo inteiro. E os dois, Kátia e Severino, juntaram num livro. Eu fiz um programa sobre esse livro. Coisas muito interessantes. Por exemplo, eles pediram para uma palavra, o que significava uma palavra? E a criança disse lá, por exemplo, uma cor, rosa. Escreveu no quadro, rosa. Aí a menininha de 5 anos, rosa é um vermelho devagarinho. Não tem poesia nisso? Sim. Caramba, muito. Então, o Severino chegou e falou assim, faça para mim um prefácio, já que você me estimulou a escrever esse livro. Olha que legal. Eles escreveram. Eu falei, então vou escrever. Eu contei a história da minha filha, que um dia numa aula, né, eu dando aula para várias crianças e ela no meio. E aí eu estava ensinando uma música, violão lá, Olha ensinando aí. uma música para as crianças cantar. E eu percebi que estava muito alto. E eu falei assim, não dá. Vou ter que baixar o tom dessa música. Crianças de 6, 7 anos. Aí eu falei, você sabe o que é tom? Vou ter que baixar o tom, eu falei, né? Tem que explicar os termos. Você não falou que é a primazia da palavra, que nós estamos fazendo aqui. Aí a minha filha levantou a mão. Eu sei o que é tom. Falei, ai, meu Deus. Aí veio minha filha. O que é tom, filha?
tom é aquilo que minha mãe fala comigo lá em casa, quando ela diz assim, não fale comigo nesse tom. Tá certo, né? Sim. Eu escrevi isso no prefácio do livro. Então o povo morria de rir dessas histórias e lá no livro tá cheio disso. Gente, gravar um programa e colocar esse livro sob o olhar atento do telespectador, poxa, a pessoa se interessa. Porque chega de livro ruim, né? Eu preciso pegar uma coisa que mude a minha vida. Então, se o livro mudou a minha vida, eu vou levar para o meu telespectador. Claro. Ótimo. Faz esse sentido, né? Eu vejo assim que a programação da TV local, principalmente falando aqui na nossa região do Vale do Paraíba, eu acho que ela se comunica pouco com o jovem. Eu acho que ela já tentou mais do que ela tenta hoje. Você não acha que é importante ela tentar se aproximar um pouquinho mais desse público? Porque esse público, ele obviamente, ele não vai deixar de assistir o YouTube, de assistir o Netflix pra ir assistir um jornal, alguma coisa assim. Ele não vai trocar um pelo outro. Rapaz. Mas ele ter mais interesse, pelo menos, assim. É preciso despertar o interesse. Mas o jovem está muito difuso. Essa geração está crescendo com uma pulverização dos recursos visuais, audiovisuais, que estão fazendo com que elas relativizem a importância da televisão. A minha filha pequena, por exemplo, outro dia eu coloquei num canal infantil que ela queria ver um programa X lá, que ela já encontra no YouTube. Mas ela queria ver lá, entrou e começou. De repente deu um intervalo. E ela, que é isso? Que é isso? Por que parou? Aperta lá o botão, vai no play. Vai pular o anúncio, né? Ela não está acostumada mais. O jovem de hoje não suporta assistir um programa que tem hora marcada e ele tem que esperar chegar a hora para assistir aquele programa. Ele não gosta mais disso. Ele define a hora que ele quer assistir. Eu estava em Salvador com um amigo da TV Bahia, caminhando no shopping, e a gente estava caminhando assim, próximo à escada rolante, subiu um monte de jovem. E os jovens vieram correndo. E ele falou assim, pronto, agora você aguenta uma hora aí de selfie? Eu falei, claro, tranquilo. Os jovens, surpreendentemente, passaram por nós. Olha o choque aí. Passaram por nós e pararam na porta de uma livraria bonita que tinha dentro do shopping em Salvador. Lá, uma livraria bonitona, acho que era Cultura, não sei. Grande. E estava saindo de lá um youtuber que tinha ido lá lançar um livro. Todos queriam tirar selfie com ele. E o cara olhou e falou, você conhece esse cara? E eu falei, não. Aí ele falou assim, pois então eu estou chegando filosoficamente, a conversa estava filosófica, estou chegando filosoficamente à conclusão de que hoje, para você fazer sucesso, não precisa passar pela ditadura da televisão. Você pode ser conhecido sem que o público que vê televisão te conheça. Então você está no veículo certo para poder alcançar o seu prazer. No exercício da sua profissão. Não precisa fazer sucesso igual aquela turminha ingênua do primeiro ano. Eu quero ser apresentador. Do que, minha filha? Vai cuidar. Hoje, a linguagem vai cuidar do seu canal. Faça com que o seu canal, o seu podcast, possa mandar uma mensagem transformadora que melhore a vida dos outros. Ou seja, eu estou muito mais próximo da capacidade de alcançar a minha missão na vida fazendo essas coisas. No meu canal, no meu podcast que eu desenvolvo, eu quero fazer nas minhas redes sociais para mostrar o quanto eu estou em conexão com o que eu vim fazer na vida. Esse é o grande problema. As pessoas não têm noção do que vieram fazer. Um programa que pode atrair o jovem, para mim, seria esse. De maneira dinâmica, maneira agradável, maneira lúdica, convidar o jovem a descobrir qual é a pegada dele. Sim. Que não é apenas a do prazer, não é apenas do consumo, não é apenas a da superficialidade. Para eu descobrir quem eu sou, eu tenho que mergulhar. Mergulhar na busca de mim mesmo. Né? É porque eu acho que assim, desculpa te cortar, Rubens. Eu acho que, no geral, as pessoas, e principalmente as pessoas mais jovens, elas desvalorizam de onde elas são. Principalmente quando a gente está falando de cidades menores, né? Quando eu acho que você mora numa capital, acho que você não deve ter tanto esse problema. São José é a capital? Não, quis dizer São Paulo, Rio, quando você mora... Né? Porque eu sou de Juiz de Fora, que era uma cidade importante em Minas, mas São José é importante no Vale, né? Sim. Capital do Vale. Mas ao mesmo tempo tem muita gente aqui que fica olhando assim, final de semana aqui não tem nada pra fazer. Vou ali pra São Paulo. Isso, bom é São Paulo. Aqui não tem cultura, aqui não tem entretenimento, não tem nada. E aí às vezes eu vejo que talvez o jornalismo e o entretenimento local
poderia mostrar isso para as pessoas. E acho que é isso que a gente também tá tentando fazer um pouco aqui. É mostrar o que tem de legal aqui, sabe? As pessoas que fazem coisas legais aqui, os lugares legais que você tem para ir aqui. Mas eu me preocupo porque, por exemplo, pelo que a gente tá falando aqui, você falou, eu não vou escrever um livro que a Dona Maria não possa ler. Então eu não vou fazer um programa super sofisticado pro jovem e tal, que a maioria do meu público, que é um público mais velho, não vai apreciar, não vai entender, não vai, né? Se vale você sacrificar uma coisa pela outra, você tem como você balancear as duas. Eu gosto da sofisticação. Eu gosto do visualmente agradável. Mas ele não precisa necessariamente perder contato com a objetividade, com a delicadeza, com a juventude da palavra. Não precisa perder contato. Dá para fazer um programa legal que agrade ao jovem e agrade ao público mais adulto. Eu acho que assim, tem um slogan do TED Talks que eu gosto muito. Ideas worth being spread. Tipo assim, ideias que valem a pena ser compartilhadas. Eu acho que esse modelo aqui é um modelo que a gente tá numa sofisticação de conversa. Eu acho que tem muita qualidade de conteúdo nessa conversa que a gente tá tendo aqui e que eu acho que agrada de A a Z. E beneficia isso, sim, né? Beneficia. Eu acredito que aquilo que a gente está tentando fazer aqui, aí complementando o que o Lucas está falando, é o quê? Uma provocação, é uma faísca, e aí eu acho que eu vou pegar um pouco do que você falou e do que o Lucas falou. É uma provocação para que as pessoas que nos assistam se engrandeçam desse conteúdo que a gente está tentando trazer e elas também encontrem aquilo que elas foram programadas ou feitas para fazer, que tem uma predisposição para fazer, que elas são apaixonadas, e então façam. Quem olhar a nossa conversa, e aí muito provavelmente vai ter um olhar filosófico sobre tudo que você falou e vai olhar e falar assim, caramba, eu nasci para desenhar. Pô, então desenha. Sim. Coloca aí nas suas redes sociais todos os seus desenhos e se exponha, arrisque-se. Tem que mostrar. Tem que mostrar, isso eu sou muito a favor. Tem um documentário no Netflix da Brené Brown, A Call to Courage, um chamado de coragem, sabe? É um documentário que fala sobre as pessoas que se expõem. Né? Ela foi no TED Talks, ela aparentemente ficou nervosa no TED Talks, e aí as pessoas meio que, entre aspas, criticaram de alguma maneira, assim, nossa, ela é tão famosa, escritora, comportamentalista e etc, e ela, né, meio que... Como se não pudesse, né? Isso, ficou nervosa, engraçado, né, por que isso? E aí ela fez um documentário na Netflix exatamente sobre esse comportamento. Sobre o fato dela ter ficado nervosa. Então ela começou a rodar um programa sobre isso. E aí fala que, assim, do estímulo, a Call to Courage é exatamente isso. É do estímulo que a gente deve ter e que a gente deve provocar nas pessoas para que as pessoas tenham coragem de se expor para fazer aquilo que elas foram, entre aspas, programadas para fazer. Porque, no final das contas, e todas as palestras que eu faço, eu termino com essa frase. O mundo precisa que você realize seus sonhos. Eu termino todas as palestras com isso, porque eu realmente acredito. Eu não consigo acreditar que as pessoas, ao realizar o sonho delas, não tornam o mundo um lugar melhor. Eu fico imaginando que o Lucas, com um programa a nível nacional, tornaria o mundo um lugar melhor. Obrigado por acreditar tanto em mim. Sim, porque você entrevistaria e traria assuntos relevantes para as pessoas. Eu acredito que um grafiteiro que queira viver da sua arte tornaria o mundo um lugar muito melhor, porque teria cor e teria imaginação. Bonito, seria interessante. Em todos os lugares, ainda mais numa era em que a gente vive no digital, todos os lugares seriam instagramáveis. Né? Você poderia tirar fotos bonitas em todos os lugares. Penso que um músico que quer viver da sua música, encantaria. Quem não chega em um restaurante e não tá tocando uma música? Amigo, pode ser no som ou pode ser ao vivo, mas sempre tem uma música. Você vai pra academia e tá rolando uma música. Você tá com o seu fone, uma música. Você entra no seu carro, música ou podcast. Ou seja, todas as pessoas as quais gostariam de realizar seu sonho ou viver do seu sonho, eu acredito que fielmente tornariam o mundo um lugar melhor. Então, assim, eu sou um incentivador quase que em tempo integral, conversando com as pessoas no meu Instagram. As pessoas sabem, tem abertura para isso. Eu faço até reposts do que eu converso com as pessoas, exatamente com esse intuito de incentivar as pessoas. Eu acho que tá faltando pra gente essa gentileza de call to courage, de chamar as pessoas para um ambiente de coragem e falar assim, faça a qualquer custo. Faça livre do julgamento das pessoas, não se preocupe com isso. Por quê? Porque quando você se preocupa com as pessoas, só vai te julgar quem não tá na arena junto com você. Sim. Porque eu não consigo imaginar que qualquer pessoa que também esteja enfrentando uma batalha tenha tempo de ser deselegante com qualquer outra pessoa que também esteja no ringue. E isso tira o seu foco
né? Se você ficar se preocupando assim com o que os outros pensam, tira o foco de você fazer aquilo que você é bom em fazer, aquilo que você quer fazer, e aumenta aquele medo de errar, né? Que é o que muita gente tem, o que impede essa coragem, né? Tem uma frase que eu gosto muito, e eu gosto muito de frases. Eu vi que você cita bastante frases. Eu amo frases, porque eu costumo falar pra todo mundo que as frases são como balizas mentais, sabe? Um carro, você tem uma via larga com três mãos aqui. E aí os carros não batem, não saem andando que nem louco no trânsito, nem desconstruído. Por quê? Porque, tem faixas, não é? Tem faixas. Ele sabe exatamente qual a faixa que ele tem que andar. Bom, é uma coisa simples, que não impede que o carro possa ficar atravessando, mas as pessoas respeitam. Frases pra mim são como balizas mentais. Toda vez que eu tenho que tomar algumas decisões, eu resgato essas frases da minha cabeça e eu penso se faz sentido. Como se fosse um jogo de valores, e penso assim, deixa eu passar por essa frase aqui e ver se essa próxima atitude que eu vou tomar tá de acordo com isso que eu acredito. Porque se estiver muito distante dessa frase que eu acredito ser verdadeira, aí eu acho que eu tô muito longe da razão. Aí eu acho que é melhor não fazer. E tem uma frase que eu gosto muito, que a gente tava falando sobre? Caramba. A gente tava falando sobre incentivar as pessoas a mostrar o que elas querem fazer. E aí você falou sobre o medo. Sobre o medo. E aí tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: o medo de perder acelera a perda. Eu acho que o medo sempre faz potencializar aquilo que você tem medo. Eu tenho medo de falar em público. Quando você fica potencializando essa frase na sua cabeça, eu vou falar, travou. Eu tenho medo de perder a pessoa com quem eu amo. E aí você se torna ciumento, possessivo e etc. E naturalmente vai se afastando dela. Vamos lá. Eu chego na minha empresa e anuncio um corte. Pessoal, infelizmente eu vou ter que ter um corte de 5 pessoas aqui. E aí, vamos ser produtivo aí. A pessoa que ela fica com medo, ela não produz mais. É verdade. Ela começa a procurar outro emprego. Ela começa a procurar outro emprego. Ela fala assim, eu vou ser cortado. Então assim, ela começa a procurar outro emprego. O fato de fazer com que ela procure outro emprego a torna improdutiva onde ela deveria ser produtiva. E aí, rapidamente, na hora do corte, deixa eu analisar aqui quem fez menos. Você que estava procurando outro emprego ao invés de produzir mais. Eu sempre acho que o medo da perda acelera a perda em qualquer ocasião. Tem razão. Foi? Não, vamos ouvir o Carlos um pouco sobre isso. Sobre esse medo de... Eu tô aqui... Aí o filósofo começa a pensar de novo, né? Eu tô me lembrando aqui de um pensador dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. Ele é o criador da abordagem existencialista da filosofia, que foi a mais importante do século XX todo, mas ele pensou isso antes um pouco. E ele, quando escreveu um livro chamado Desespero Humano, afirmou assim que aventurar-se causa ansiedade. Se você trocar essa palavra por medo, tá dentro do contexto. Aventurar-se causa ansiedade, mas deixar de arriscar é perder-se a si mesmo. E aventurar-se, no sentido mais elevado do termo, significa tomar consciência de si próprio. Mais uma vez, o bom Sócrates. Quando eu descubro quais são as minhas habilidades, as minhas capacidades, o medo fica relativo. Ao mesmo tempo, eu não fico destemido, porque o destemor também é um problema. Eu posso entrar para a batalha com o peito aberto e levar um balaço na primeira caminhada. Primeiro passo da caminhada. Então, aprender a me resguardar é um ato de sabedoria. E a sabedoria, para se alcançar, é simples. Ela é simples. Ela nasce nessa simplicidade da Dona Maria, que ama o que faz e deixa todo mundo satisfeito. Leonardo da Vinci afirmava que essa combinação de sabedoria com simplicidade, a simplicidade que era a grande sacada do tempo dele, que é hoje também. A simplicidade para Leonardo da Vinci é altamente sofisticada. Como é que pode ter uma combinação entre o que é simples com o que é sofisticado? Onde é que está essa combinação? Na genialidade, como ele foi gênio, e nas minhas escolhas. Então, quando eu escolho fazer para alcançar a minha missão na vida, descobrir o que eu sei, porque tem muita gente que não descobriu, e aí pega emprestado dos outros, pai, mãe, vovó, tio, e conclui a vida cumprindo a tarefa dos outros, mas não a sua própria. Então eu tenho que me aventurar. A grande aventura da vida não é pular de asa delta, paraquedas. Minha grande aventura na vida é descobrir a mim mesmo. Descobrir o que eu vim fazer aqui. E compartilhar a alegria de poder estar junto de quem está descobrindo.
No seu caso, você está à frente de uma proposta que é o quê? A gente estava falando disso agora há pouco. A tecnologia hoje está mais barata de se bancar. Antes, para poder abrir um canal, tinha que gastar milhões. Houve um momento na TV que eram 2 unidades móveis. Aquele carro grande que a torre subia, uma aqui, outra e tal, batendo. Agora é nenhuma. É uma mochila. Porque com uma caneta eu entro no ar para o mundo inteiro. Né? Ou na mochila, ou então eu ponho aqui, ó, o sinal tá conectado com satélite. Então, o acesso a isso foi facilitado. Mas será que eu tenho sabedoria para poder fazer um trabalho bem feito? Será que eu me conheço o suficiente? Então vamos investir nisso. Sim. Não vamos ser medíocres na comunicação. Então eu viro um cara que fala besteira no ar, que tem um canal, recebe milhões, tem dezenas de patrocinadores. Por quê? Porque é o que o povo vê. Se o povo hoje valorizasse a erudição, tudo, estávamos ricos. Mas será que esse é o conceito de riqueza que a gente quer? Nossa, hein? Que sorte você teve, hein? Trabalhou na TV Globo. Sorte, para mim, é combinação de oportunidade com capacidade. Capacite-se que a oportunidade aparece. Sim. A pessoa não sabe o que a gente rala para poder alcançar os objetivos que a gente quer. Mas tem um suor aí, intelectual e físico. E para você poder alcançar o seu sonho. Mas se tivermos dispostos a alcançar pela aventura da autodescoberta, aí faz sentido. Nossa, eu compreendo tanto isso que você está falando sobre a aventura da autodescoberta e que aventurar-se em si talvez seja o lugar mais seguro e que você acaba por perder os medos, não é? Não que você fique destemido, mas você perde os medos, que é engraçado. Os medos que, limitantes, né? Isso, os medos limitantes. Eu acredito a gente tanto deixa nisso. os medos estimulantes, mas joga fora os limitantes. Eu acredito tanto nisso porque, assim, esse podcast ele meio que nasceu nisso. Ele nasceu na construção de uma conversa e de uma provocação com o nosso diretor aqui do programa, Alex. Sim. A Alex, que não está aqui agora, mas é nosso diretor aqui no programa. Um dia nós estávamos conversando aqui na escada e aí eu comecei com provocações fortes sobre por que não fazer, já que era uma área que eles atuavam muito bem. Eu caí aqui meio que de paraquedas, tá? Mas quem veio da área mesmo, Lucas Brito e Alex Correia. Eles são os responsáveis por tudo isso aqui. Então, assim, eu comecei a provocar e indagar por que não fazer algumas coisas. E aí ele, não, mas por que isso? Mas é que não dá audiência. E exatamente, realmente, é um fato. Talvez as boas coisas não deem audiência mesmo. Mas, e aí a minha provocação, acho que ela foi um pouco mais além. E aí acho que a gente tomou coragem pra fazer isso por entender quem nós somos. Talvez a gente não precise realmente falar para 100 mil pessoas. Talvez a gente fale para 50 pessoas e a gente tenha a possibilidade de levar uma mensagem do Abranches para 50 pessoas que por hora elas não veriam você se não fosse por meio de nós, que são pessoas próximas a nós. E talvez a mensagem que a gente consiga extrair de você para passar para essas pessoas seja algo que vai mudar a vida delas. E Às aí, vezes uma frase resolve. Uma frase. Aquela palestra que você fez depois que eu fiz naquele dia ficou esquecida para todo mundo, assim como a minha também. Mas às vezes uma frase que você falou mudou a vida de alguém. Já basta, já tá bom. Eu acho que aí agora você chegou num ponto. Eu tenho uma foto no Instagram com uma menina. Nossa, ela é o máximo, encantadora. Essa frase, eu sempre termino com essa frase, né? O mundo precisa que você realize seus sonhos. É meu slogan quase. E ela já havia visto uma palestra minha em outro lugar, e aí ela tava na Unip, vendo na Semana de Comunicação também uma palestra. Ela ficou sabendo que eu ia lá, falou assim, eu vou ver porque eu gosto dele. E ele deve terminar com a mesma frase. Enquanto eu palestrava, ela desenha muito bem. Ela desenhou, sabe, com lettering, o mundo precisa que você realize seus sonhos. E ela esperou que eu descesse pra ela me dar o desenho e a gente tirar uma foto junto. Que da hora. Aí eu acho que é o ponto sobre que conclui isso que a gente tá falando aqui. Será que você tem a coragem, e aí talvez seja a maior das coragens, de plantar uma semente que você não venha colher frutos? Será que você tem coragem para instigar uma geração a ir a um lugar que você não vai? Será que você tem coragem para instigar as pessoas a conseguir coisas que não te beneficiem diretamente? Porque eu acho que é isso o nosso propósito aqui no podcast. Trazer pessoas que sejam extremamente relevantes e que talvez não estejam no alcance de todas as pessoas, mas que a gente possa fazer um link de transmitir a mensagem que o Abranches tem para um público que nos acompanha, não é? Sim. Sem que a gente se beneficie disso diretamente. Só para que as pessoas cresçam com esse conteúdo e aí talvez elas se tornem pessoas marcantes no mundo
e elas falem o que você falou. Pô, uma frase do Abranches no programa tal marcou a minha vida e por isso estou fazendo o que eu estou fazendo. Como tem livros que a gente pega uma frase do livro do cara e usa para terminar uma palestra, para enxertar numa palestra uma proposta reflexiva. Uma frase, às vezes, muda a nossa vida. Várias mudaram a minha. Por que uma citação minha não vai mudar a vida de quem está nos ouvindo agora, por exemplo? Claro que pode mudar. Até porque eu compreendo que em determinadas situações eu sou apenas um semeador. A colheita não me cabe. Aí eu deixo para a vida resolver essa questão, que não é da minha parte. Eu só quero semear a beleza. E se a beleza é o que importa, tanto faz rir ou chorar. Porque existe beleza na lágrima e existe beleza no sorriso. Com certeza. Então, alguém vai se emocionar, alguém vai chorar e outros vão sorrir. E levem. A fertilidade da palavra é que importa. Exatamente. Né? Nossa, eu acho que esse é o ponto. A fertilidade da palavra é o que importa. Pode falar. Não, eu queria concluir então esse papo falando mais um pouco de novo da sua carreira, né? Porque a gente tá falando agora de se aventurar. E você passou por uma aventura recentemente com a saída da TV Vanguarda, né? E agora você voltando de novo para televisão com a Band Vale. Queria ouvir um pouco de você, de como é que foi todo esse processo da saída, esse período que você ficou longe da televisão, principalmente, e por que você decidiu voltar agora? A pandemia mexeu com toda a estrutura financeira de funcionamento das empresas de comunicação e da TV Vanguarda não foi diferente, né? Então, com base nisso, chegou uma hora que aquilo que entrava não conseguia cobrir os custos do que tinha lá dentro. Nessa proposta, a saída significou também uma recolocação pessoal na minha vida profissional. Eu percebi que eu estava caminhando para um fortalecimento das asas que eram muito maiores que a gaiola em que eu me encontrava. Sim. Ou seja, no dia seguinte à saída da TV, eu recebi uma proposta de emprego em que eu fiquei por vários e vários meses trabalhando. Não como televisão, mas como uma pessoa facilitadora do processo de comunicação dentro de uma grande empresa com mais de 1.500 pessoas. Você saiu do holofote um pouquinho, né? Saí, né? E isso foi muito legal para eu confirmar determinados pressupostos que eu trago para a minha vida. Se eu amo a comunicação, tanto faz se eu estou na televisão, ou se eu estou num podcast, ou se eu estou treinando pessoas para se comunicarem melhor. E foi o que aconteceu. Nesse período eu não parei um dia de produzir intensamente em cima do que eu amo. Aparece a televisão, a TV Band, por exemplo, em que sentido? Nossa, as pessoas estão pedindo demais você. A gente sabe disso, a gente vê na sua rede social. Por que não ter um programa aqui? É isso que eu ia perguntar, porque eu queria saber se foi um choque pra você, porque acho que pra todos nós foi um choque, pra nós da audiência. Tipo, nossa, como assim? Cadê o Abranches? O que aconteceu? Pra você também foi um choque ou não? Olha, eu sou muito intuitivo. Eu percebi que as coisas estavam acontecendo e falei, opa, peraí, deixa eu me preparar para esse processo. Eu não sou melhor do que ninguém e eu estou dentro do barco, como todo mundo está. E grande parte dos colegas profissionais, excelentes profissionais, também saiu da emissora e cada um está buscando o seu caminho por aí. Então isso mexeu com muita gente, foram assim, milhares e milhares de contatos em cima do desejo de que encontrasse algo melhor, tudo. E eu não abri o leque, por quê? Porque hoje eu sou um empresário, eu tenho várias frentes de atuação profissional. Então, eu não abri porque as pessoas me conheciam pelo veículo televisão. Sim. Então, quando eu voltasse, aí fica mais claro. Então, hoje, estar lá com um programa que está indo ao ar, entrevistando pessoas nos moldes do anterior que eu tinha, é um grande barato, é uma forma de dizer para a comunidade que eu estou mostrando de novo a minha cara e exaltando também as outras maneiras de mostrar, que são as redes sociais. Sim. Que são as outras frentes, o canal, tudo, as outras frentes, né? Uma coisa é trabalhar no canal de alguém, outra é ter o seu próprio. Sim. Que hoje é possível. Né? Então esse é o meu momento. Na televisão eu tenho conseguido entrar em contato com gente do Brasil inteiro que eu admiro muito, 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 e tive a imensa alegria de poder ligar, convidar, conversar, me tornar amigo, gente de fora do Brasil que está dando entrevista, a gente grava e vai para o ar. Eu entrevistei a maior filósofa do Brasil, uma colega de profissão, mas que eu aprendo muito com ela, que é a Lúcia Helena Galvão, que
tem mais de 50 milhões de visualizações no YouTube, no canal dela, das palestras que ela faz. Eu aprendo muito com a filosofia que ela traz, que é do cotidiano, da prática cotidiana. Não é aquela coisa assim erudita, nossa, você é filósofo, coisa chata. Só fala de coisa do mundo das ideias. Não, rebuscado. Eu trago para cá. Nosso desejo é não fazer apenas, não validar apenas o pensador, como Augusto Rodin colocou naquela escultura que ele fez, mas também o fazedor. Quer dizer, o pensador que faz, que coloca em prática. Trouxe a Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma grande geriatra, médica geriatra, especialista em cuidados paliativos, que fala muito bem sobre a morte. Poxa, estamos vivendo um momento de pandemia. É claro que eu vou trazer alguém especialista nesse assunto para ajudar pessoas que estão perdendo seus entes queridos a lidar com a dor e a cuidar de quem está morrendo. E é importante falar sobre isso, com dignidade. Logo, é importante falar sobre isso. Como é o nome dela? Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela que escreveu o livro... A morte é um dia que vale a pena ser vivido. Boa, eu tenho esse livro, incrível. É legal, é ela mesmo. Incrível. E minha amiga, então eu fiz a entrevista um dia depois do aniversário dela, então foi uma farra, sabe, uma coisa. Vai pro ar ainda. Nem foi pro ar. Então, olha, spoilers então, vamos lá, vai. Vai pro ar agora em setembro, agora neste mês. Então vamos lá, as pessoas que já foram entrevistadas e vai pro ar? Agora, Luiz Hans, que é um grande psicanalista, especialista, maior especialista no país em terapia de casais, falar de briga de casamento. Gente, é ou não é importante um tema como esse, gente? Na pandemia? Porque na pandemia tá todo mundo brigando, separando. 70 mil separações. Que isso? Em 2020 e 37 mil já em 2021. Ou seja, como trabalhar com isso? E ele vem e fala assim, mas o número tá bom, podia estar muito pior. Então ele vem e traz uma mensagem positiva. A ideia do programa gente, chega de ruindade. Boa. Vamos trazer coisas boas para a vida das pessoas. Legal. Esse é o desejo. Por isso que eu voltei. E é isso que eu levo para as redes sociais. Cada frase, cada citação, cada poema, cada explicação de alguma coisa, eu procuro colocar sempre com esse mesmo sentido. E por isso que as pessoas acabam se sentindo envolvidas, acolhidas. E eu quero continuar agindo assim, porque eu acho que por aí vai a missão. E o que você só encontra na televisão? Você trabalha com comunicação em várias frentes. Mas o que você fala, o que agrada ou abrange na televisão? Que fala, putz, isso aqui eu não tenho em nenhum outro lugar e é por isso que eu amo isso aqui. Em termos profissionais ou de programas dos outros ou coisa assim? Não, profissionais, no seu trabalho. No meu trabalho? Isso. Olha, eu nunca entrei na TV Vanguarda, por mais de 25 anos trabalhando. Não teve um dia que eu entrasse dizendo, ai, que saco que eu vim trabalhar. Eu tenho gostado daquele negócio, né? Por mais que tinha que fazer plantão fim de semana. Então. Feriado esquece, né? Não existia feriado pra mim. Agora que eu tô começando a me acostumar que tem feriado. Posso viajar pra ver meu pai lá em Minas Gerais. Que meu pai tomou vacina, agora eu posso ir lá visitar. 87 anos. Eu vou lá visitar, dar um abraço, tocar um violãozinho pra ele. Então eu posso. Eu tenho uma honra na minha vida. Tudo que eu fiz, tudo que eu dei uma referência curricular na minha vida, eu amo fazer. Televisão é mais uma dessas ferramentas. Então, eu amei escrever meus 7 livros até agora e tem mais chegando. Eu amei compor as músicas que eu fiz para o violão, porque eu aprendi a tocar tocando música dos outros que eu admiro. Bach, Beethoven, Villa-Lobos, esse povo todo. Eu amei aprender a falar porque eu amo escutar as pessoas que são referências para mim. Então, o amor é o sentimento que ocupa os 86 mil segundos do meu dia. Ótimo. É como se todo dia Deus me desse 86 mil reais depositados na minha conta, que eu tenho que usar durante o dia. Tem que gastar. Porque vai chegar às 11h59, ele vai... Acabou. Não acumula para outro dia. Deposita de novo. Porque todo dia tem 86 mil reais depositados na conta da minha vida. Eu vou usar como? Eu vou usar com sentimento, vou usar com afeto, vou usar entregando tudo que eu posso. Tudo que eu posso. Porque se eu falecer hoje, eu acho que eu vou deixar um recadinho. É tudo que eu podia? Não sei. A vida não vai me cobrar nada além do que eu posso. Mas ela vai me cobrar tudo que eu posso. Definitivamente. E tudo que eu posso, eu estou entregando. Pode não ser tudo que o outro precisa, mas do que eu estou oferecendo... Está ao seu alcance. Porque 1 segundo pode fazer diferença.
Embora a morte seja um assunto tabu para a maior parte das pessoas, eu costumo falar com isso com alguma naturalidade. Porque eu acho que vai acontecer. E as pessoas têm que estar preparadas para isso. Sim. E eu escrevi um livro. Olha só. Olha, que isso, Rubens, eu não sabia disso. Vai trazer esse livro para mim. Eu vou trazer. Eu escrevi um livro e eu lancei nas App Stores. Sei. E aí chegou até quase 200 mil downloads na loja Android. Legal. E era um livro muito legal. Tinha o feedback das pessoas lá e todo mundo gostou. Foi bem legal. Na segunda página do meu livro eu falo exatamente sobre a morte. Eu falo que eu penso no momento exato em que eu estaria morto e no que as pessoas ao redor estariam falando. Ou o que eu gostaria que elas estivessem falando. E aí eu acho que a gente tem um pensamento muito similar, próximo, né? Aqui, agora, observando o que você está falando. Eu penso exatamente nisso. Eu penso que, assim, no momento da minha morte, eu só gostaria que as pessoas que conviveram comigo pensassem assim, puta, ele deu tudo de si. Nada mais. Sem arrependimento. Não. Porque eu vivo. Que tinha à disposição. Porque eu vivo pra isso. Eu costumo falar pras pessoas assim, cara, eu posso sair aqui agora, pegar meu carro, bater e morrer. Pior que isso ele fala com... Eu falo, ele com alguma fala com frequência mesmo. Cara, eu posso sair aqui, pegar o carro e bater. Mas o que eu quero? Eu quero ter vivido esse momento prévio fazendo aquilo que eu acreditava que deveria ser feito. Então, às vezes, eu quero falar com alguém, eu sento e falo com alguém genuinamente, dando toda a atenção possível. Às vezes eu tenho que dar um toque em alguém, eu dou um toque. Às vezes eu tenho que ligar pra alguém. Não interessa o que eu tenha que fazer, eu faço. Porque eu não quero morrer com arrependimento de que eu poderia ter feito alguma coisa. Então eu sempre me desculpo rápido com as pessoas, reconheço com toda a humildade do mundo. Quando eu reconheço, não tenho nenhuma intenção de ser perfeito. Tem nenhum compromisso com o erro também. Não tenho nenhum. Deve ser um fardo muito pesado carregar a ideia de que existe a possibilidade remota de se aproximar da perfeição. Sim. Caramba, o quão difícil isso deve ser. Não, eu sou humano, erro mesmo, mas sempre que eu errar, com certeza tentando acertar. E se eu puder contribuir... Uma das qualidades dessa geração jovem que você citou aí é o despojamento. E geração que a gente tá, né? Vamos assumir. É o despojamento. Tem gente que não quer ter carro. Tem uns amigos em São Paulo que fazem, aboliram o carro, a necessidade do carro. Outros aboliram a necessidade de ter um imóvel. Eu convidei um cara para dar uma entrevista para mim aqui. Ele falou, eu vou. Você me pega na rodoviária? Você não vem de carro? Você, não, vou de ônibus. Por quê? Porque eu moro perto da Paulista. Eu pego o metrô, vou até o Tietê, pego um ônibus, vou até aí, você me pega na rodoviária, vai até a TV, depois de volta lá. Eu estou em casa em rapidinho. Eu vou pagar imposto, IPVA. Combustível? Eu vou pagar combustível? Eu vou agregar um passivo na minha vida? Não, eu uso melhor o meu dinheiro. Quantas pessoas estão retornando o escambo? Tem um talento, mas não tem dinheiro para poder agregar outras coisas, então eu troco com você, você me dá o que me falta. Eu te ofereço aqui pessoas que estão assim. Né? O despojamento hoje é uma regra forte nessa geração que está subindo e se colocando no mercado de trabalho. Tem um amigo que fala assim, eu conheço um garoto que é um gênio, filho de um amigo meu. Descobri esse moleque. Trouxe ele para a empresa, mas ele falou que não produz de dia. Ele entra da casa dele às 10 da noite e para às 4 da manhã. É a hora que ele mais produz. Eu falei assim, não me interessa a hora que você vai entrar, eu te pago, mas você vai entrar na hora que você vai produzir, eu preciso do teu talento. E ele falou assim, então eu quero... Sabe o CLT lá, CLT? Esquece. 8 da manhã, 10 para as 8 da manhã, 5h48 da tarde, porque tem que bater, não pode fazer hora extra. Arcaico. Quase ultrapassado. Que rege milhões, a vida de milhões. Mas se você prioriza o talento, você se adapta. Sim. Essa é a geração da adaptabilidade. É a hora em que eu vejo se eu estou empregável. Se o que eu amo, volto de novo a falar do que eu amo. Entre em sintonia, você que está nos ouvindo. Entre em sintonia com o que você ama. Descubra o que você gosta e invista nisso, que você vai conquistar a tua vida nisso daí. Se eu entro em sintonia com o que eu amo, eu alcanço o que eu preciso. E só pegando essa linha ainda, porque você está indo bem nessa linha, eu gosto dessa linha. E tendo um contato com jovens de universidade, eu vejo que muita gente está perdida mesmo. Se você pudesse dar um mapa, é óbvio que não tem como, né, você generalizar isso. Mas se você pudesse dar um mapa de como as pessoas podem se descobrir, sabe? De como ela entende o que ela gosta, sabe?
Qual que é o caminho para se conhecer? Qual o caminho para se conhecer? Você acha que começa por onde? Eu gosto da literatura, hein? A literatura ajuda a gente muito a chegar nisso daí. O Goethe, o Wolfgang von Goethe, o maior escritor da literatura alemã lá no século XIX, falava o seguinte, que só é merecedor da sua liberdade aquele que as reconquista, da sua liberdade e existência aquele que as reconquista todo dia. Porque todo dia tem alguém interessado em roubar a tua liberdade, em te escravizar na droga, em te escravizar num produto que ele quer vender para você, e você vai e você entra e não consegue sair dali por horas. O celular teve uma hora que assim, o brasileiro é conhecido como a pessoa que passa mais tempo, mais horas por dia no mundo usando e-mails, usando redes de conversa. Isso vira vício se você não tomar conta. Então eu tenho que tomar conta da minha liberdade. Um atalho, um caminho para você alcançar altamente esse conhecimento é a leitura, o compromisso com a sua própria verdade, ter a capacidade de ser curioso. Eu preciso me interessar pelos outros. O que me diferencia de você não é o que você pensa. A gente pode pensar igual, torcer para o mesmo time, ter o mesmo partido político, a gente pode gostar das mesmas cores. O que nos diferencia é o que a gente sente. Ninguém no mundo sente igual a gente. Então, se você sente diferente de mim, você é 100% interessante para mim. Uhum. Porque eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir falar do que você sente, de onde moram suas emoções. Porque daí eu vou aprender com você o colorido que você dá para determinado fato, que eu dou outro colorido. Assim fazia Paulo Freire, o grande educador brasileiro, que alguns aí não gostam porque ele é amigo da consciência clara e não da alienação. Paulo Freire falava em palestras, em seminários, gente que discordava dele assim veementemente. Ele esperava chegar o intervalo, a hora do cafezinho, a hora do amendoinzinho, do biscoito, chamava a pessoa. Vem cá, deixa eu falar com você. Como é que você pensa aquilo que a gente discordou? E o cara, seu Paulo, eu sou contrário à sua opinião. Não, mas eu quero saber como você pensa, que se você pensa melhor do que eu vou aderir a você. Eu quero que você me prove que você pensa melhor do que eu. Por favor, fale. Pô, é interessante eu aprender a gostar do contraditório, gostar de opiniões contrárias. As pessoas hoje elas estão presas em bolhas, né? Só gente que pensa igual. E pensa igual tudo. E isso não gera uma sociedade. Isso gera, no máximo, pequenas comunidades. Porque se amanhã você decide pensar diferente, você é expulso da comunidade. Sociedade precisa disso aqui, ó. Diversidade. Olho no olho. Negociação, cara. Então, para eu poder aprender a negociar com dignidade, eu preciso saber, não apenas conhecer o que você sente, mas saber o que eu sinto. Autoconhecimento é isso. Tomar conta de mim. Aprender a explorar ao máximo o que eu sei. Meus recursos no violão, por exemplo. Eu estou na história do Conservatório de Minas Gerais, rapaz. Eu fui o primeiro aluno do Conservatório Estadual de Música AID França-Americano, de Juiz de Fora, Minas Gerais, Conservatório Estadual, a se formar em violão. Eu e mais uma menina lá. Eu fui o primeiro. Mas eu não tinha todos os recursos. O que eu fiz? Fui estudar um monte de gente que era referência em mão direita. Aí eu vi que o meu problema também estava na mão esquerda. Aí eu fui fazer a mão esquerda com o Turíbio Santos, com outros lá que me ensinaram a melhorar. E ainda não estou bom, não. Mas você vai conhecendo os seus defeitos também. Vou nesse conhecendo. processo. Então, autoconhecimento é isso. Autodomínio é isso. Quem quiser embarcar nessa, pode ter certeza, vai colher frutos fantásticos. Eu atendo pessoas na clínica e eu vejo, meu Deus, a pessoa não percebe que ela está entrando num buraco, não percebe. Ora, quantos anos eu passei sem perceber que eu estava entrando em buraco? Então, aprendo com os outros para poder administrar as minhas lacunas, os meus gaps, as minhas falhas, para me tornar amanhã uma pessoa melhor do que hoje. É assim que a vida vai. Lá na frente você está mais amigo, mais amoroso, mais compreensivo, mais silencioso. Resolveu os problemas do mundo? Não. Mas se você morrer de 90 anos de idade, pode ter certeza que vai morrer em paz. E isso é que vale. O resultado final, o maior tesouro no fim lá da viagem,
é um baú cheio de paz interior. Enquanto isso, você vai dormindo em paz também, né? Que é bem importante. Consegue botar a cabeça no travesseiro para dormir e descansar. É todo dia, né? Santo isso. Agostinho falava isso. Ele falava assim: toda noite eu penso, como é que foi meu dia? Será que com aquela pessoa X eu poderia ter falado diferente? Escolhido uma outra palavra? Porque daí eu coloco a cabeça no travesseiro, consciente de que eu não fui tão perfeito, tão legal, e que amanhã eu vou tentar fazer diferente. Legal. E é assim que ele avançou a vida dele, né? Maravilhoso. Bom, tem pergunta para Abranches aí? Tem. Manda aí. Vamos lá. Pergunta que chegou da galera para você, Abranches, Tá bom. dos nossos ouvintes, Ó. da nossa audiência. Qual é o maior... É da Priscila. Boa. Qual é o maior desafio da carreira jornalística? O maior desafio, poxa, é você ser coerente. No mundo das incoerências, você ser coerente. O que é ser coerente? Vou pegar uma palavra emprestada da física. Meu filho é formado em física, então ele me dá aula de física. Inclusive, não é bem uma pergunta, mas a gente recebeu um recado aqui de que o seu filho é o melhor professor de física de muita gente aqui que tá falando. Verdade. É o melhor professor de física da vida de muita gente. Eu Meu vi- filho, querido Vitor Silva, Tona de Abranches, formado na USP, ele dá aula de física e me ensina muita coisa. A palavra é congruência, que é sinônimo de coerência. Eu preciso fazer da minha presença no vídeo, na rádio, no jornal, no portal, nas redes sociais, onde for, preciso manter uma coerência entre o que eu escrevo e o que eu faço, entre o que eu falo e o que eu sinto. Quando essas coisas estiverem proximamente harmônicas, eu tenho grande chance de marcar a minha presença como profissional dessa área. A Josi perguntou quais foram os seus maiores desafios pessoais. Primeiro de todos, aos 11 anos de idade, descobri que eu era tímido. Nossa. Eu olhei e disse, não, tá ruim esse negócio. Nossa, muito ruim. Então, eu tenho que melhorar isso daí. Com 11 anos, já comecei o trabalho de autoconhecimento para acabar com ele. As meninas apareciam e a coragem para chegar para namorar. Quando eu comecei a abrir um caminho para conseguir, eu falei, opa, peraí. Resultou que durante a jornada, eu entrando ao ar para 80 milhões de pessoas, 60 milhões de pessoas, um Faustão, por exemplo. Quantas vezes eu entrei ao vivo para falar de eventos artísticos aqui da região, no programa Jornal Nacional. Então, sinal de que eu avancei nesse grande desafio que foi mexer com a timidez para poder ocupar o meu espaço. E eu descobri que eu gosto muito de lidar com isso. Eu prefiro sair da timidez e entrar numa certa extroversão do que lidar com pessoas que são extrovertidas demais e trazê-las para um mundo um pouco mais introvertido. É mais difícil. Sim. As pessoas não conseguem. São muito expansivas, né? Agora, sair do limite para fora da gaiola dá para fazer com mais empenho, com disciplina, com perseverança. Então os desafios foram se somando aí. Com disciplina, perseverança, continuidade, harmonia, amor pelo que eu faço e coragem, a coisa foi adiante e está caminhando. Tem muito ainda a fazer. O Alex mandou aqui assim... não é uma pergunta, mas é sobre uma indicação. Tá. Quem você gostaria de ver no Soma Podcast nos próximos episódios? Boa, se você boa. indicaria alguém. Aqui? Pra sentar com a gente. Se aqui. você indicaria. É. Olha, aí é meio Foi uma fogueira. boa, foi uma Mas boa. mas é meio fogueira, hein? Porque daí você vai indicar, a gente vai convidar. Sim, com certeza. Por que não chama o Lamoura? Luiz Antônio Lamoura. É um cara que acabou de lançar um livro chamado Yes, You Can. É muito interessante, conta a história dos 40 anos de vida profissional dele. O Lamoura merece ser entrevistado. Eu gosto muito das pessoas anônimas. Sim. Daquelas que ninguém sabe quem é, que nunca foram vistas na primeira página de um jornal, tudo, mas fazem a diferença no lugar onde moram. Mudaram a vida dos seus filhos. Essas pessoas merecem ser entrevistadas. E a gente Eu quer acho. chamar esse tipo de pessoa a gente pra quer. cá. A gente quer. Legal. Fica boa. a dica. Então, boa. Tem mais isso. alguma aí? Ou... Não, foram essas. Beleza. Eu queria fazer uma pra fechar Pode então. fazer, faça. Abranches. Vamos lá. A gente falou aqui nessa conversa, você até citou a ditadura da televisão, né? E acho que uma coisa que talvez falte nessa ditadura é ser um pouco mais despojada, que é algo que a gente vê bastante na internet. Recentemente teve uma pequena polêmica que eu queria pegar a sua opinião. Acho que é de conhecimento comum que o Messi saiu do Barcelona, né? Foi jogar lá no PSG. E a primeira entrevista que ele deu em Paris, ele deu para um cara, um influencer, na Twitch.
né? E isso começou a causar uma discussão lá nos jornalistas na Europa, principalmente na Espanha mesmo, né, de que isso é um absurdo e de que isso é uma falta de respeito com o jornalismo, porque esse cara, esse influencer que eu particularmente não conheço, né, ele não estudou nada, ele não é formado em nada, né, quem é ele para para ser a primeira entrevista do Messi, né, não é um profissional. E eu peguei aqui durante a nossa conversa que você é um cara muito acadêmico, né, que você buscou estudar o que você não sabia para se aperfeiçoar e você também deu aula. Como é que você vê esse conflito, assim? Porque hoje em dia tem muitas pessoas na internet que não são formadas em nada e que são influenciadoras, que são formadoras de opinião. É algo que te incomoda? Você acha que essas pessoas tinham que buscar um estudo antes de ter essa responsabilidade? Porque muitas vezes elas não têm nem noção da responsabilidade que elas têm, do alcance que elas têm. Posso só dividir em dois? Vai. Assim, só pra dividir aqui. Vamos descartar os que realmente são medíocres. Pensando em pessoas que até parecem profissionais, sabe? Que têm uma postura muito boa. Mas não são acadêmicos. Eles são bons de verdade. Você olha e pensa assim, caramba, esse cara seria um exímio jornalista. Esse cara mesmo que entrevistou o Messi pode ser bom. Tá, ninguém tá falando isso. Mas não é acadêmico. Isso, exatamente. Eu não vejo problema nenhum do Messi ter dado entrevista para esse cara. Nenhum problema. Se o cara tem carisma, se o cara atinge a população, os espectadores que gostam dele, ótimo. Ótimo. A seleção natural se faz até nessa questão da comunicação. Os medíocres vão perder o espaço e tem espaço para todo mundo. Tem gente que faz muito bem feito a coisa sem ter um curso superior. Eu preciso valorizar o seu Langerton, que eu conheci um dia lá em Peirópolis, no interior de Minas Gerais, pertinho de Sacramento, Uberaba. Ele cuidava. A cidade de Peirópolis é uma cidade muito conhecida como a cidade dos dinossauros, os fósseis. Então tem na entrada da cidade um dinossaurão, assim, que eles fizeram lá como carimbo turístico da cidade. Sim. O seu Langerton era pesquisador disso, mas ele gostava de trabalhar com ervas medicinais. Um homem que simples, objetivo, direto, cuidava de ervas. Ele curava as pessoas manipulando ervas, misturando, fazendo sumos daquilo, e as pessoas se curavam de dores na coluna, de problemas, de doenças. Então, como é que eu não vou valorizar uma pessoa dessa só porque não tem diploma? Uhum. Assim como um diploma não garante nada, né? Então a perspectiva acadêmica é muito importante, muito interessante, mas não é necessária nesse sentido se a pessoa consegue alcançar os objetivos dela. Eu preciso valorizar essas pessoas. Preciso valorizar, sim. Então acho que o Messi tem razão. Uhum. Tem razão. Por que não? É legal dar razão para as pessoas. Sim. Tá ótimo. É legal dar razão. Igual o cara que chegou lá e... O presidente, né, foi receber o ministro que queria falar sobre a tal da ponte que eles queriam construir. Presidente, essa ponte aí é um descaso com o dinheiro público. Não dá, isso aqui. E tinha lá o taquígrafo registra, estenógrafo, né, que anotava aquilo naquela linguagem lá para não perder nenhuma palavra, sentado lá quietinho na dele vendo, porque não pode, não sei o que. E o presidente, olha, por esse ponto eu não tinha visto. Sabe que você tem razão? E o cara fala assim, porque não dá, porque isso aqui, tá. Não é, presidente? Você tem razão. Ok, foi embora. Entrou um outro ministro que era absolutamente favorável à ponte. Falou, presidente, olha o quanto nós vamos avançar com isso daqui, porque os caminhões vão economizar 3 horas só no deslocamento daqui para cá. Rapaz, você tem razão. O presidente falando, e o estenógrafo? Olhou assim, olhou. Aí o cara, ok, obrigado, foi embora. Aí tava saindo e falou assim, presidente, só um minutinho. O primeiro chegou aqui e falou o contrário do que o senhor está a respeito dessa obra. O senhor falou que ele tinha razão. O outro veio e falou o contrário do primeiro, que falou que está tudo bom. O senhor falou que ele tinha razão. Afinal de contas, eu não acho que está meio perdidão, não. Aí ele falou assim, meu filho, sabe que você tem razão. Ou seja, gente, a moral da história é todo mundo tem razão. A razão de um invalida a outra. O Messi tem razão. Vamos descobrir então quem é o cara. Vamos atrás da pertinência das perguntas. Sejamos bons no que a gente faz, que a gente vai ter razão. É isso. Entendeu? Ótimo. Abrantes, então, passa aí onde que as pessoas podem te acompanhar, onde que elas podem te assistir, te seguir, tudo. Pode passar os seus caminhos, Abrantes. A minha rede
social, né? Eu tenho no Facebook lá 2 páginas, uma pessoal e uma fanpage que todo mundo lá já tem acompanhado bastante. No Instagram também, o @Carlos Abranches Oficial. Um podcast que também está aí firme e forte nascendo. Que legal. Bate-papo com Abranches. Então tá chegando de um jeito bem interessante. Que bacana. Meu canal no YouTube também só entrar no Carlos Abranches que vai aparecer um monte de coisa lá que a gente está alimentando, colocando para poder Legal. trazer gente para poder entender qual é a nossa missão na vida, né? A nossa missão é essa, de informar com amor, com paixão, com entrega, com vontade, para a gente lá na frente talvez esqueçam da gente, mas se ficarem com essas ideias que vão frutificando, já tá bom demais. Aí eu lembro do Gilberto Gil, só para encerrar. Gilberto Gil, numa música que ele fez para a ex-mulher dele, a Sandra, que fez aniversário inclusive recentemente, e ele fez homenagem a ela na rede social dele, que eu sigo. Ele fez a música dizendo assim, que o amor é como um grão, morre, nasce trigo, vive, morre pão. Olha que coisa, talvez seja a poesia mais profunda e minimalista que eu conheço, que assim, pense no grão de trigo que some na terra, vai para debaixo da terra, e com adubo, água, eu tenho que adubar minhas ideias, eu tenho que alimentar, tem que cuidar. Vai brotando o grão, vai subindo, fica firme, mas aí vem a colheita dele e mata aquilo ali, mas transforma aqueles galhos todos em trigo para fazer o pão. Ou seja, o amor é isso, é como um grão, morre, vai para o fundo da terra das possibilidades, da busca acadêmica, da busca do conhecimento, né? Morre, nasce trigo, vive, tem que amadurecer uma hora, morre pão. Quem dera nossas ideias se transformassem no pão que sustenta o estímulo, a esperança, a criatividade. A pessoa vai lembrar da frase que você disse na palestra e fala, pô, aquele cara um dia falou, eu nunca mais esqueci, é por isso que eu vou adiante. A mesma coisa nós aqui, que uma frase desse encontro, desse bate-papo, possa ficar. Definitivamente ficará. Para poder transformar o trigo em pão. Muito bem. E o Agora é com Abranches também, né? Também. Toda manhã, Agora é com Abranches aos sábados. A partir de setembro a gente está trabalhando a mudança para domingo. Domingo de manhã, 9 da manhã. Quando tem corrida, um pouquinho mais cedo, né? Durante meia hora, bate-papo com gente importante no mundo inteiro. Porque hoje em dia isso aqui vai para o mundo inteiro. Sim. Né? A TV regional fica restrita ao alcance do sinal, mas um podcast, uma rede social está no mundo inteiro. Eu faço contato com gente da Austrália, Nova Zelândia, o pessoal manda, Canadá, o cara me deu entrevista. Que legal. Estados Unidos me deu entrevista. Então essas coisas estão assim. Sim. Mas somos do mundo, aldeia global, super. Quem não conseguir acompanhar o programa, ele fica disponível depois no YouTube? Fica disponível. Hoje está disponível no canal da bandvale.com, que está lá disponível para quem quiser assistir. E eu estou trabalhando uma maneira de trazer para o meu canal no YouTube todos os programas que já foram gravados. Bacana. Ótimo, excelente. Tá bom? Inclusive da Vanguarda Comunidade também? Esse aí não tem essa autorização. Não, entendi. Não, hoje eu não tenho. Mas tem muitos que estão espalhados por aí. Maravilha. Perfeito. E a gente, Rubens, onde as pessoas nos encontram? Além do YouTube, Spotify e Deezer? As pessoas encontram a gente no YouTube, Spotify, Deezer e no Instagram com soma.podcast. Muito bem. Segue a gente lá. Passa também qual é a sua indicação de convidado para o Soma Podcast. Quem que vocês querem que sente aqui com a gente, converse com a gente nos próximos episódios. Muito obrigado pela sua audiência. Um beijo e tchau. Valeu, obrigado. Pronto. Tamo junto. Valeu. Valeu. Obrigadão.